E eu sempre falo isso pra todo mundo, né, da área, assim. Você quer entrar na área, a primeira coisa que eu acho que você tem que saber antes de qualquer coisa, porque foi meio isso comigo, é inglês. Até quando eu vou contratar uma pessoa, né, eu não dou tanto valor à formação dela. Eu quero ver o código dela. E vai terminar entendendo que talvez aquilo que você mais conhece, você não vai poder usar aquilo. Talvez você tenha que estudar uma coisa nova para poder trazer a solução que o business precisa. Então hoje, como um papel de CTO, eu gosto do time que me questiona. Eu comecei a ler. E comecei, cara, a me apaixonar pela tecnologia. Nem sabia quanto valia Bitcoin, não sabia nada na época. Então, a gente começou a acrescentar features. No que a gente acrescentou mais features, o cara chamou de novo e falou, toma mais 100 mil. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio do CTO do mês. E hoje eu tô aqui com esse cara que eu sou fã demais. Sou um dos maiores profissionais que eu já conheci de tecnologia aqui, também. Cara. Você sabe que eu sou além de ser seu amigo, sou muito teu fã. Obrigado. Da forma como você trabalha. Bruno Baiano Campos. Eu tenho que colocar o Baiano no meio, porque as pessoas vão procurar no LinkedIn e vai aparecer Bruno Campos. Mas é o Baiano da Clever. Mas todo mundo obrigado, em primeiro lugar, obrigado. Sou seu fã também. Você é um cara especial, sabe disso. Obrigado. Mora no meu coração, não paga aluguel. Obrigado. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Cara, você é sempre super bem-vindo aqui. Hoje a gente vai explorar como foi a carreira desse cara, como que ele começou, por onde ele passou, como que ele começou lá nos primórdios. A gente tem praticamente a mesma idade aqui, como a gente começou lá no começo da carreira, como que esse cara evoluiu esse período todo a ser o CTO da Clever hoje. Porra, uma das maiores empresas de blockchain do mundo. Já dá pra dizer isso, né, cara? Dá pra dizer. Uma das maiores empresas de blockchain, com um ecossistema gigantesco. Então, você quer entender como evoluir na carreira, qual a trajetória, vem ouvir a história desse cara, porque é sensacional, né? Desde do 386... Como é que você sai do 386 ao CTO de uma das maiores empresas de blockchain do mundo? Ouve essa história que tá muito boa. Bora! Agora! Hoje estamos aqui com o baiano carioca mais paulista que eu conheço. Fala, Baiano, você tá bem, cara? Tô bem, graças a Deus. É bem isso mesmo. Baiano, carioca, paulista. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Interessante porque, na verdade, eu nasci no Rio, fui criado em Salvador, e eu digo que eu me formei profissionalmente aqui em São Paulo. Então, então é isso mesmo. É isso mesmo. Carioca, baiano, paulista. Eu acho que quem me formou profissionalmente foi São Paulo, realmente. É que a gente estava conversando, inclusive você trabalhou um tempo aqui em São Paulo também. Bom né? tempo. Né? Bom tempo. Você foi novo, então, criança, pra Bahia? Exato. Eu trabalhei quase 10 anos aqui em São Paulo, né? Então, mas voltando, eu nasci no Rio, né? Nasci na Rua das Laranjeiras, ou seja, carioca da Gema mesmo, sim, da Gema. Sim. Mas com 3 anos de idade, meu pai, injuriado, sei lá, alguma coisa aconteceu com o Rio de Janeiro para ele. Teve os motivos dele. Ele resolveu ir para a Bahia, para um lugar mais tranquilo, criar os filhos, um lugar, né, com menos violência, um lugar mais tranquilo, né? Acredito que ele foi buscar isso. E aí ele pegou realmente de mala e cuia, não foi uma Brasília amarela, mas foi uma Brasília marrom. E eu tenho flashes dessa viagem, né? Tenho flashes. E ele botou minha mãe dentro do carro, né? Eu com 3 anos, engraçado, eu tenho flashes ainda dessa viagem. Isso ficou marcado na família, porque eu falava dos morros, né? Então, observando os morros na estrada, né? E fomos para Bahia, né? E aí começou toda a minha vida de verdade, né? E você ficou quanto tempo lá na Bahia? Na Bahia eu fiquei até vir para São Paulo, né? Na Bahia eu fiquei até meus 25, 26, não, 27, 28 anos, mais ou menos, 27, 28 anos. Então você começou a se envolver com esse negócio de TI já lá, né? Sim, não, E aí vem bem interessante, né? Na verdade, minha história é com TI, com tecnologia, né? Meu pai,
Vou ter que falar muito do meu pai hoje, que ele é o maior responsável, né? Por eu estar hoje trabalhando, né, com tecnologia, né? Meu pai era funcionário na época, né, da Cobra Sistemas e Computadores. Pô, cara, legal. Cobra Sistemas, sempre que eu não ouço falar, cara. Cobra Sistemas e Computadores, na época da reserva de mercado no Brasil. Então, poucas empresas podiam produzir computadores dentro do Brasil. Né? Meu pai trabalhava nessa empresa, mas meu pai sempre foi da área comercial. Né? Foi gerente comercial, não sei o que. Ele vendeu, você tem uma ideia, o primeiro mainframe na Bahia. O primeiro mainframe da Bahia foi meu pai que vendeu. Caraca, que Eu lembro até hoje que ele comprou um apartamento com a comissão. Caraca. Desse mainframe. Imagina que hoje... Custava baratinho. Imagina um vendedor hoje ouvindo a gente falando, caramba, hoje hoje com certeza não dá para comprar um apartamento com a comissão. Sim. Seja qual for o super mini ou super micro, ou super o que for, o mainframe não vai dar para comprar um apartamento com a comissão. Mas na época sim, né? Era muito caro, uma coisa muito inacessível, né? E ele vendeu para a Bahia mesmo, pro estado da Bahia, né? Para a Companhia de Processamento de Dados da Bahia, para a Prodeb. Que é tipo a Serpro aqui de São Paulo, né? Tipo a Prodesp. Prodesp, isso. Tipo a Prodesp, a Serpro é federal. É verdade. É tipo a Prodesp aqui de São Paulo, né? Companhia de Processamento de Dados do estado de São Paulo, que eu também já prestei serviço. Legal. E daí ele, por conta disso, né? Um belo dia, eu tinha uns 14, 15 anos no máximo. Né? Meu pai chegou em casa com um PC AT 286 ou 386. Não vou lembrar agora se era 2 ou 386. Mas um negócio muito velho. Né? Que eu nem imagino o que é isso hoje. Na época não era velho, né? Na época era super novo. Top. E não tinha nem disco rígido, né? Imagina. Né? Hoje... A flop de 5 1/4. Né? Hoje esse celular aqui tem... 100 vezes mais poder de processamento do que aquele PCAT lá, 386 que seja, não tinha. Mas meu pai levou aquilo para casa, né? E ele, como nunca foi técnico, né? Ele chegou em casa e largou aquilo lá, né? Em algum lugar, assim, né? Eu acho que tinha um escritório dele, um canto assim, né? Que tipo, escrivania e tal, ele deixou lá. E aí ele foi trabalhar no dia seguinte. E eu, quando cheguei da escola, eu estudava de manhã, né? Quando eu cheguei da escola, eu olhei aquele computador, o computador olhou para mim. E foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E aí eu abri a caixa e encontrei 2 manuais, eu não vou esquecer disso. Encontrei um manual de como operar, né, um IBM MS-DOS. Tinha um manual do IBM. Acho que tipo DOS 5, DOS 4. Alguma coisa assim. Né? Você tá pedindo para me lembrar coisa demais. Eu não vou lembrar a versão do MS-DOS de jeito nenhum. Eu só sei porque nessa época, desses PCAT, os que eram DOS 6, que acho que foi o último DOS, já vinham com Windows. Ah, não, então não, nem sonhava em Windows. Já vinha com Windows 3.11. Era então, disquete ainda. Então, esses que eram disquete que não tinham Windows 3.11, que o Windows 3.11 rodava no MS-DOS 6.2. Esses era tudo DOS 5 para baixo. Você me fez lembrar, caramba, cara, você me fez lembrar mesmo, cara. Versão 6, é isso mesmo, MS-DOS. Eu lembro até do lançamento da MS-DOS 6. Exato. Como se, que era a base para rodar o Windows. Que aí você tinha que dar boot pelo DOS e digitar Win. Isso. E aí carregava o Windows 3.11. 3.11. E esse era aquele sem disco rígido, né? Então você tinha que ter um disquete para tudo, né? Disquete para carregar o MS-DOS. Então você tinha que dar boot com o disquete de boot da máquina, né? E aí dali você ia trocando o disquete, dependendo do que você quisesse. E meu pai levou aquilo porque ele tinha um Lotus 123, né, da empresa, né? E ele queria usar em casa, trabalhar de casa. Meu pai já era revolucionário, já queria fazer home office naquela época. Era revolucionário. Pra quem não sabe, o Lotus 123 é o Excel da época, tá? Quando não existia Excel. Não existe ninguém. Tem muita gente que nem sabe o que é Lotus 123. Mas é uma planilha como hoje é o Excel. Exatamente, é o Excel. É o Excel da planilha, né? Daquele tempo. Isso, o Excel do mundo paleolítico. Isso. E ali eu liguei o computador, na verdade eu peguei o manual, e aí até engraçado, né? Todo mundo que me conhece, né? O Dio chinês, né, que você conhece, ele fala, né, que eu sou bom de ler, mano, tudo eu leio, eu vou a fundo, não sei o quê, pra depois eu fazer alguma coisa. Eu sempre fui assim, né, sempre fui. Então eu li, antes de tocar no computador, eu fui ler o manual, e ali o manual do MS-DOS, e tinha um outro manual, que não era bem um manual, era um livro de Basic, ensinando a programar mesmo Basic. Aí fudeu. E aí eu digo que, mais uma vez, né, assim, devo muito a meu pai, e aí essa
interessante, mas também a Bob Marley. O que Bob Marley tem a ver com isso? Não é sobre aquele cigarrinho que fuma por aí, não. Então, não é, não. Desde 8 anos de idade, eu comecei a escutar Bob Marley. Minhas tias escutavam, né? Minha tia Delice. Né? Um grande beijo, minha tia amada. Ela me botou pra escutar Bob Marley lá, eu era pequenininho, 8 anos. Eu gostei muito de reggae, comecei a gostar muito. Até hoje gosto muito de reggae. Sou regueiro, né? Gosto muito. E eu queria entender o que ele tava falando, né? Então eu comecei a estudar inglês. E por conta própria lá no início, né? Aí meu pai viu o interesse, e aí meu pai, mais uma vez, né, na minha vida aí, me matriculou num curso de inglês lá, para eu ter pelo menos o básico. Então o que me fez, na verdade, ter a proximidade com aquele computador, porque todos esses 2 livros eram em inglês, né? Sim. Era porque eu já conseguia ler inglês, pelo menos naquela época. Eu não Sim. falava muito nada. Mas assim. já compreendi o inglês técnico. Conseguia ler, isso. Eu conseguia já ter o inglês técnico ali, né? Então eu conseguia ler aqueles manuais. Então eu comecei a ler, comecei a entender como é que funcionava a máquina e comecei a me interessar por aquela máquina, como ela funcionava, os componentes. Tinha um manual da máquina mesmo, mostrando a placa-mãe, os jumpers. De hardware, época, né, cara? É verdade. De hardware. Manual porque tinha que saber os IRQs, essas coisas para configurar a máquina. Isso. Cara. E na minha curiosidade, eu sempre fui muito curioso, eu desmontei aquela máquina. Né? E aí um belo dia meu pai chegou em casa e eu tava com a boca na botija. Eu tava com o computador todo desmontado assim no meu quarto. Com a placa-mãe no colo. Assim, tudo desmontado ali e tal, né? Meio que isso, com a placa-mãe no colo. Tá? Meu pai olhou e falou: meu filho, esse computador vale um dinheirão. Você vai conseguir montar esse negócio de volta? Eu falei: não, vou, pai. Eu li o manual todo aqui pra deixar comigo. Aí eu montei tudo de novo. Mas eu tinha entendido o que era cada peça. Sim. O flat cable, como é que o disquete se comunicava com a placa-mãe, essas coisas. Que é curiosidade, né? E daí também outro ponto interessante foi quando eu comecei a mexer no computador mesmo, eu comecei a me interessar por Basic e fazer alguns menus, né, para auxiliar meu pai, que nunca foi técnico, e nessa época também não era. Ele tinha maior dificuldade de trocar os disquetes, saber qual disquete tinha que colocar, e os comandos para dar, principalmente, ele tinha muita dificuldade. Então eu fiz um menuzinho, né, naquela época. Você imagina aquele menu, né? Sim, não tinha mouse, não tinha nada. Era aquela carinha do Clipper ainda, né? Exato, carinha do Clipper. Exatamente aquilo. Né? Que Clipper, na verdade, é Basic. É uma abstração do Basic. É uma abstração do Basic, exatamente isso. Então eu comecei a fazer uns menuzinhos, né? Então ele precisava só colocar o disquete de boot. O disquete de boot já vinha automaticamente, que eu fiz, né? Um script. Já carregava no altexec.bat. Exatamente, já carregava lá no altexec.bat, já carregava o menu. Ele só precisava escolher a opção dele e seguir a vida. Ele: filho, você tem talento pra isso. Lá na minha empresa tem um monte de barbudo lá. Que não sabe fazer Que não sabe fazer isso, não sabe fazer isso que você tá fazendo, não. E um monte de barbudo lá, analista de sistema, ganha dinheiro pra caramba naquela época. Realmente, os caras... Nunca foi ruim nossa área. A gente não pode reclamar, pelo amor de Deus. Mas naquela época era melhor ainda. Sim. Era muito raro ter um analista de sistemas. Então ele me pegou um belo dia e me levou lá para a empresa, para eu... ensinar os barbudos. Na verdade, eu aprender com eles, né? E foi assim que eu consegui, através de um amigo dele, não sei se trabalhava lá também, eles tinham meu primeiro mesmo trabalho, né? Esse cara tinha uma empresa que recebia placa-mãe, né? A gente popular muamba, né? Um monte de placa-mãe, disco rígido. Nessa época já tinha, né? Quando eu tava já, né, nessa pegada aí, já tinha 16 anos. Então ele recebia um monte de coisa assim, de hardware mesmo, né? E ele revendia em Salvador, né? E aí eu fui trabalhar lá numa área chamada RMA, Remessa de Material Avaliado. Tanto vinha coisas novas, e aí eu tinha familiaridade com o inglês, eu lia os manuais e fazia meio que as traduções para a galera dizer assim: ó, isso funciona assim, isso funciona assado, né? Esse aqui você tem que mexer nesse jumper, esse aqui, se você quiser multiplicar a CPU, você tem que fazer 2x ou não sei o que, naquela época tinha isso. Tinha que regular o clock no jumper, né? Cara? Isso, você tinha que acertar o clock da placa-mãe no jumper. Então todos esses manuais vinham em inglês, né? E nem todo mundo, como é até hoje, tinha proficiência em inglês. E eu tinha. Então meu primeiro trabalho, eu nunca vou esquecer, era basicamente ler manual em inglês e dizer como que aquela placa, aquele hardware funcionava. E fazer a avaliação do material. Por isso que chamava remessa de material avaliado. Pegava material tanto quebrado ou muitos
Assim, o pessoal não sabia usar. Chegava lá na área, porque o pessoal não sabia como usar aquilo. Né? Achava que espetar, ligar, funcionava ou não funcionava. Você tinha que ir lá no jumper, porque estava no manual, mas ninguém sabia ler o manual em inglês. Então, como é que usa? Não usava. Né? Então, meu primeiro trampo foi esse, e eu, nessa época, não ganhei dinheiro, não ganhava dinheiro nenhum, porque eu trabalhava só por um vale transporte e um vale refeição por dia. Quer dizer, o vale transporte de ir e voltar para casa e o vale refeição. Quase um estágio, né? Ali, tipo aprender, um né? menor aprendiz, né? Isso. E aí eu só ganhava isso mesmo, que ali eu estava aprendendo, né? Teoricamente ali eu estava aprendendo. Mas aí logo depois, um período curto depois, eu comecei a trabalhar realmente com programação. Né? Aí veio o Clipper, veio o Delphi. Base né? DBase. DBase, né? E base DBase que eu já tinha familiaridade, e aí foi, né? E eu sempre falo isso para todo mundo, né, da área, assim, cara, você quer entrar na área, né? Primeira coisa que eu acho que você tem que saber antes de qualquer coisa, porque foi meio isso comigo, é inglês. Não tem como. Até porque, para pensar, o que é a programação? O algoritmo você escreve em inglês. Exato. Se você já tem proficiência em inglês, você vai ver lá, se executar tal coisa, faça isso. Você não vai ler if, nem else, como uma coisa... Se isso não é natural pro cara compreender dessa forma, né, cara? Exato. Porque quando você lê o if, nem else, você vai ler de maneira natural, porque você entende inglês. Você fala, se, então, se, faça isso, se não, faça aquilo. É como se você estivesse fazendo um Portugal. Exato. De fato, as linguagens de programação é um algoritmo em inglês. É um dialeto do inglês, né? Para a máquina compreender, né? Você não precisa ser fluente, você não vai falar, mas você precisa pelo menos saber o que você está escrevendo ali naquele dialeto. Né, cara? É essencial. E ter a leitura de inglês também é essencial, né? Sim. Porque quem quer entrar na área de programação vai ler e vai estudar o resto da vida. Exato. E a maioria não, né? 100% da documentação de plataforma e de linguagens é tudo em inglês. Não tem jeito. Tudo em inglês. Né? Não tem jeito. O nosso mundo é inglês. Então, mas eu já trabalhei com muita gente, né? Pessoas de N gerações aí. Já peguei gente de gerações mais novas, tipo assim, pô, mas eu não tenho dificuldade em inglês. Eu falei, cara, para tudo, vai estudar inglês. Assim, depois você volta para cá, depois você volta para programação. Mas antes da programação vai estudar inglês, porque vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar, você vai ver de outra forma, né? E eu acho que tecnologia, como você falou, porque toda fonte de recurso de estudo é em inglês também. Exato. Nem copiar código-fonte do Stack Overflow o cara consegue sem inglês. Isso é verdade. Porque ele tem que pelo menos saber o que está rolando ali naquele tópico, até para copiar o código-fonte. Ele tem que saber. É interessante que talvez hoje a coisa esteja um pouco mais facilitada, né? Como eu falei de higiene de geração, mas as gerações mais novas, já peguei gente que não se ligou a esse negócio de inglês. Talvez porque hoje está muito fácil, né? Você abre... Outro dia, meu filho, de 7 anos, mandou para mim um meme, né? Me sacaneando, né? Você navegou na internet usando tal browser, e aí uma cara de um cara velho, cada vez mais velho, mais velho, mais velho. Eu tive que falar pra ele que eu comecei no Mosaic lá, né? Tipo, era o mais velho de todos, né? Ele, mas você não tem cabelo branco ainda, pai. Eu falei, mas ainda? É alguma genética que me ajudou aí, né? Porque eu não tenho ainda, mas eu tenho idade pra ter. E no Mosaic, né? Não era como hoje, né? Hoje você abre uma página, se tiver inglês... o próprio Google já traduz para você, já te traz, ele vê a sua localidade, vê que você sua preferência é português e ele já traduz para você a página. Então talvez hoje tenha muita facilidade, né? E às vezes deixa as pessoas um pouco mais preguiçosas, não sei. Eu também acho. Se é isso, mas... A gente tá conversando que eu tava pensando, cara, o pessoal da nossa idade, se você conversar a trajetória desses caras, que é mais ou menos da nossa geração, em algum momento todo mundo se envolveu um pouco com hardware. Sim. Porque naquela época você não conseguiria usar o computador de uma forma tão transparente como é hoje, se você não soubesse configurar uma placa-mãe, se você não soubesse trocar um flop, por exemplo. Exatamente. Né? Então eu acho que passar por isso facilita a gente ter uma capacidade de abstração arquitetural hoje. Porque você compreende a arquitetura da máquina e aí você
entende como é que aquele código funciona, acho que você tem uma visão mais completa da computação. Exato. Hoje, a geração mais nova, você compra um notebook, você liga, abre e coda. Se vacilar, você pergunta pra uma galera aí que não sabe qual o limite entre barramento de memória, seu processador e tal, porque tudo uma coisa só, é uma caixa mágica que você liga, abre e acabou. Né? Falar de, por exemplo, um assunto que conversei esses dias aí com a turma lá, memory leak. Tem programador hoje em dia que não tem nem ideia o que é memory leak. Né? Não é o caso da minha turma, não, eles são muito bons, obrigado. mas eu já passei isso também, por situações que assim, o cara não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Sim. Né? Ele aprendeu a fazer aquilo daquele jeito, meio como uma receita de bolo, e ele está repetindo. Né? E aí vai, eu vou citar algumas coisas aqui, bem tecnês, mas acho que hoje é o dia, né? Da hoje gente é o dia. Tecnês, né? Hoje é o dia. Cara, eu já peguei código, o cara fazendo new EJB, velho. Você já foi javeiro como eu também? Sim. Não, você é javeiro, você não já foi, eu fui. Não, eu não sou. Você é. Eu não sou tão javeiro assim. Eu tive que me adaptar no mercado por causa do Java, né? Então, mas, pô, é perto dos caras que a gente conhece, você, por exemplo, de Java, eu sou nada de Java. Não, que é isso. Meu negócio é linguagem alternativa, eu gosto mais de Python, Node, etc. Que eu curto pra caramba, você sabe disso. Sim. Mas, cara, no Java é isso. Eu já peguei situação ali do cara new EJB. E aí, pô, não tá propagando a transação não tá comitando no banco. Aí quando eu vi lá new JB, por que será? Que esquisito. Né? Por que será que não tá propagando? Né? Tá dando um new. Quem dá o new é o container. E aí agora tem que traduzir, porque container hoje é Docker, né? É outra parada. Naquela época, container a gente chamava, era aquela máquina virtual onde roda o EJB, onde roda aquela camada de negócio. Né, que Isso. o EJB era uma tentativa de componentizar algumas regras de negócio. Né? Exatamente, o EJB veio para componentizar a regra de negócio. E aí, esse container que gerencia e instancia todos os EJBs, né? É bem parecido como um Lambda hoje. Bem parecido. Assim. Era uma maneira de ter uma execução remota de um componente isolado. Né? Isso, você cria o código, né, mas você não precisa se preocupar em instanciar ele, em criar ele, em executar ele. Você cria, você parametriza, né, enche lá de... Por isso que eu também não sou muito fã do Java, é verboso pra caramba, enche de annotation lá. Isso, dá pra, você escreve para ter um retorno de um JSON com 4 linhas, tem que escrever um livro. Um livro, mas você tá falando de annotation, nessa época nem tinha annotation, era XML mesmo, tinha que fazer lá no deployment descriptor lá da parada enfim. Nossa vida já foi difícil, hein? E aí com tudo isso o cara me põe lá um new EJB, então assim, claramente o cara não sabia o que tava fazendo. Né? Tava ali repetindo alguma coisa, ou no desespero, sei lá o que é aquilo. Então eu já vi tanta coisa. Né? E aí falando de memory leak, pô, já vi o cara me perguntou, mas pô, eu preciso realmente me preocupar com ponteiro, mesmo programando em Java? Precisa, amigo, precisa. Cara, tem cara que não sabe o que é ponteiro, hein? Pronto, aí vai além. Tem gente que não sabe nem o que é ponteiro. Tem cara que não sabe o que é ponteiro. Não sabe nem o que é ponteiro, cara. Então assim, eu já vivi cada situação. Porque as linguagens foram se simplificando para o cara não ter que se preocupar tanto com isso, sabe? O cara cria memória ali constante e acabou. Ele não se liga que, pô, aquela memória tem um endereço, aquela variável tem um endereço de memória e tal. Porque, cara, a JVM ela tenta resolver isso por trás. Mas se o cara não tem essa consciência, ele pode fazer. O código dele não vai ser eficiente, né? Esse é o ponto. Mas aí eu tô falando isso porque você trouxe isso aí, pô, vem trazer o cara que programou num 386, 286, com 640K para trabalhar. Tipo assim, cada você só byte tem era importante, né? 640K pra ti, amigão. Se vira. Faz aí o menu, faz o que você quiser, mas em 640K. Não é mega, não é K. Tá? Tem gente hoje que nem sabe o que é isso. Que hoje é o mundo dos mega, dos tera. Tô falando de K bytes. Cada byte importava, né? Cada byte é importante. Alocar e desalocar é importante. Se você não desaloca, você nem consegue ir para a próxima instrução. Então, assim... Não, hoje o cara dá uma outra visão. O cara que vem, como você falou, o cara que veio desse mundo e olha pro Java hoje, não, entende que ele tá facilitando um monte de coisa, mas entende que você tem que desalocar. Você tem que instruir, pelo menos, para a máquina virtual que ele pode desalocar aquilo, que ele pode passar o garbage collector lá, e quando passar não tem nenhuma referência em memória segurando aquele ponteiro. Né? Que tá livre, ele pode limpar
pode tirar da memória. E aí depois fala que o Garbage Collector não funciona. Aí, ó, o Garbage Collector não funciona. Não, tá ruim esse Garbage, o Java tal, no Garbage Collector não funciona. Aí eu brinco, o que não tá ruim é os dedos, aí vamos cortar uns dedos aí que ajuda. Pois é. É brincadeira, mas talvez é o que você falou, essa facilidade toda que o mundo vem vindo, né? Cada vez mais low code, né? E tal, agora a gente tá no mundo, pô, o chat lá, cara, de AI do OpenAI, né? O OpenAI. Cara, aquilo é absurdo. Aquilo é absurdo. Todo mundo que brincou ali fala, cara... Não é possível. Não é possível, acabou. Tem um anão do outro lado respondendo. Não é possível. Mas, tipo assim, uma machine learning que já aprendeu tanto que já sabe programar, realmente. É básico. Né? Mas ela é esse cara que vai dar o nível JB. Porque se ela aprender o nível JB, ela vai dar lá. Ela vai repetir. Acho que sempre vai precisar do ser humano ali mesmo para... Ainda bem. Para exatamente ter esse entendimento, ter esse entendimento. Né? Mas eu acho que aí é que vai estar o diferencial, né? Fazendo esse link do passado com o futuro. Né? O diferencial vai estar em um cara que entende que se tem algo referenciado em memória, o Garbage Collector, seja do Golang, seja do C++, seja do Java, seja do que for, né? Ele, se tiver a referência ali, ele não vai conseguir tirar da memória e pode vir a causar um memory leak. E se tirar, não. Se você programar dentro dos contextos certinhos, né, vai estar bonitinho. Então, assim, o AI vai ajudar, mas ele não vai resolver tudo. Né? Vai precisar ainda do cara humano ali para fazer o polimento, como você está falando. Não tem jeito. Porque a máquina só vai repetir o que ela já sabe. Sim, exato. E se ela aprender errado, ela vai propagar errado também. Exatamente. Fazer um link do passado com o futuro, né? Isso aí. Mas é isso. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E aí, depois que você teve esse contato já ali com essa máquina e tal, em que momento você falou, cara, eu quero seguir essa carreira e vou investir nisso daqui, nessa formação, que formação que você fez, como é que foi daí até você falar, não, pô, agora sim sou um profissional de TI? Isso é bem interessante também, porque assim, na verdade eu comecei primeiro sendo profissional de TI, para depois buscar a formação acadêmica. Como muita gente, né? Como muita gente foi assim, eu acho. Então, só para ter uma ideia, quando eu estava no meu segundo semestre já de Ciências da Computação, eu já tinha minha carteira de trabalho assinado analista de sistemas. Eu não tinha nem nível superior, né? Mas eu já era analista de sistemas. Então, eu primeiro virei profissional para depois virar acadêmico, para depois buscar estudo formal, né? Porque como eu comecei dessa forma, programando por conta própria, aprendendo por conta própria, sempre fui muito autodidata mesmo, né? Eu consegui trabalhar, né, fazer trabalho com uma empresinha aqui em Software House, lá mesmo em Salvador, aqui, agora outra aqui, não sei o que, até que eu fui parar no hospital lá, que nem existe mais, né, Hospital Espanhol. Eu já era na área de sistemas, né, mas já era DBA. Era DBA lá. Mas estava no segundo, terceiro semestre de faculdade ainda, né, de ciência da computação. E isso foi interessante porque assim, quando eu comecei cedo a trabalhar, então comecei com 15, 16 anos. Então eu estava ainda no ginásio, não, no segundo grau, que a gente chama, né? Que agora é ensino médio. Ensino médio, né? E eu trabalhava, né? Eu estudava de manhã e o resto do dia eu trabalhava, né? E estudava ainda. tinha que me virar ali, né? E com isso, eu cresci muito, né? Como pessoa, em uma série de aspectos, né? Mas o melhor para a carreira, como você falou, assim, o que rolou em relação a como que eu fui buscar foi isso. Porque no colégio eu era bom aluno.
né? Eu lembro que eu tinha 2 grandes amigos, assim, nós disputávamos ali as notas mais altas da turma, né? Que era eu, Helder e Denis, né? No caso, a ordem não tá bem nessa ordem, não. Eu era o mais fraquinho dos 3. E o mais modesto também. Não, eu era mais fraquinho mesmo. Os caras gênio, tudo gênio. E eu tava em vantagem ali, porque eu tinha perdido um ano também, né? Então, eu tava meio igualado. Eu tinha uma vantagem, né? Eles estavam na idade certa, eu tinha uma idade a mais de maturidade. Então, tinha uma pressão muito grande para eu fazer medicina, né? Família, todo mundo, assim. Eu lembro da namoradinha na época, né? Tipo, você não vai fazer medicina? Suas notas são boas, você é bom aluno. Eu lembro da diretora uma vez da escola vir conversar comigo. O que eu queria fazer, se não ia fazer medicina. E eu falei, olha, eu já trabalho, na verdade, né? Eu trabalho... na época a gente falava processamento de dados, né? CPD, os termos eram esses, eram outros, né? Não sei se eu vou... Né? Consigo imaginar, doutor Bruno. E também... eu vou tirar exame de sangue, eu não olho a agulha entrando lá ele, porque... Se eu ver sangue, já fico tonto, já é o maior problema. Então, cara, não ia dar certo, né? Eu ia ter que fazer um bom trabalho para virar médico, né? Diz que você acostuma, né? Diz que mesmo quando você começa de tanto você mexer em cadáver lá dentro Você vai se dessensibilizando, talvez. Você, dentro da escola de medicina, diz que você vai se dessensibilizando. Obrigado, é isso aí. Não sou muito bom em português também, não. Mas você vai se familiarizando, né, com sangue, carne, essas coisas, com abrir, não sei o que, enfim, né, vai ficando mais normal para você. E é interessante isso, porque aí, apesar de toda essa pressão, eu fiquei 1 ano sem fazer nada, só trabalhando, né, fiz o vestibular, né, na época o vestibular, para a Faculdade Baiana de Medicina. Eu lembro como hoje. Tipo, você chegou a prestar, eu cheguei a prestar vestibular, mas assim, como eu não queria, né, minha mãe agora vai descobrir, né, eu fui fazer a prova quase bêbado. Né? Não vou poder botar para meus filhos verem isso também. Enfim. Mas sim, eu fui para uma farra um dia antes, assim, com os amigos e tal. E cheguei, nem aí para a prova. Não tava nem aí, não era o que eu queria. Né? Então não tava nem aí. E o pior, eu fiquei na lista de espera. Puta, e quase passou ainda. Não, eu passei, na verdade, eu não fui lá me matricular. Puta que pariu. Porque eu fiquei na lista de espera, pessoas desistiram. Não desiste muito para medicina, mas 2, 3, e era só o que eu precisava ali. E eu cheguei a ficar lá, tipo assim, só era ir lá, matricular. Você escapou por pouco de ser Dr. Bruno. E aí eu não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, fiquei na minha, né? Eu não queria fazer medicina, né? E passou lá a oportunidade, né? Que eu não queria, né? Graças a Deus. E não tenho nem ideia como eu seria hoje o médico, mas enfim, passou, eu não queria realmente, eu não me via médico. E aí no ano seguinte foi que eu prestei realmente para ciência da computação, passei também, aí eu realmente fiz de verdade, e aí eu passei na UFBA, na Rui Barbosa na época, e na Unifax. E terminei escolhendo pela Unifax, que na época era o melhor curso que tinha realmente em Salvador, de ciência da computação. Né? Eu lembro até de um amigo que chegou aí para a UFBA e depois ele saiu da UFBA e foi para a Unifax, saiu de uma universidade federal, foi para particular. Na época a UFBA era bem sucateada, era bem ruim o curso lá. Hoje eu acho que não está bem assim, mas na época era bem ruim mesmo o curso de ciência da computação lá da UFBA. E aí por isso eu escolhi a Unifax mesmo. E também eu trabalhava. Então como é que eu ia estudar na escola federal, no colégio federal, que você tem aula no meio da tarde? Geralmente as federais é período integral, né? Você tem aula de manhã, depois aula de tarde, tipo isso, assim, espaçado. Aula 10 horas da manhã, depois aula 2 horas da tarde, não sei aonde. Não tem como. Depois aula 6 da noite, não sei aonde. Então, eu trabalhava, como é que eu ia lidar com isso, né? Não tinha como. Então, eu realmente fui para a Unifax, foi a melhor escolha. E, na verdade, excelente faculdade, eu gostei muito. Embora hoje eu não valorize tanto. Eu digo assim, até... Quando eu vou contratar uma pessoa, eu não dou tanto valor à formação dela. Eu quero ver o código dela. Codifique aí que eu quero ver o seu código. Né? Mas se você tem a ciência da computação, o sistema de informação, nem tem. Ou fez outra coisa, eu não tô nem aí. Né? Tanto que tem gente lá no time que é formada em economia. É formada em outras coisas, que não é da área de TI, mas o cara aprendeu a programar. Está lá programando, programa bem, tá dentro. É o que eu sempre digo, o curso superior não é salvo-conduto para ninguém.
né? Ah, nossa, que currículo bonito, vem trabalhar comigo. Não é isso. Talvez o cara que é bem formado vai te mostrar um código melhor. Sim. Pela formação e pela carga que ele tem de informação, né? Mas não impede de um cara que é autodidata, né? Se desenvolver tão bem, né? Eu acredito muito no... Principalmente, assim, quando a gente... Porque tem cursos e cursos, né? Quando a gente fala, por exemplo, sistemas de informação, porque eu fiz sistema de informação também antes de fazer ciência da computação. Na época não chamava sistema de informação, chamava análise de sistemas. Análise de sistemas Isso. era outro. Eu fiz tecnólogo de análise de sistemas antes. E ele é bem instrumental. Então você aprende linguagem e, tipo, como escrever uma regra de negócio. Basicamente é isso, uma análise de sistemas, né? Agora, o curso de ciência da computação, eu acho que contribui bastante pro cara por causa de conceito. O cara vai aprender o que é computabilidade, o cara vai aprender o que é componentização. Sim. E aí isso vai ajudar o cara a fazer um código melhor. Mas, pô, se o cara não souber aplicar isso também e fazer um código bom, não adiantou porra nenhuma ele fazer o curso, né? Eu acho que ciência da computação, engenharia da computação também, eu acho que são cursos maneiros, porque assim, se o cara, como você falou, souber aproveitar, por exemplo, dá uma base ali que poucos cursos têm, que é, por exemplo, estrutura de dados. Sim. Você pede hoje para um moleque, pô, implementa para mim uma fila, né? Implementa para mim first in, first out, ou FIFO, uma fila, ou Sim. enfim. Não, se ele tiver que implementar sem usar o objeto padrão do framework, ele vai patinar. Não, me implementa para mim uma árvore binária. O cara não sabe nem o que é uma árvore binária. O cara não sabe nem o que é, né? Tipo assim... Merge sort. Implementa para mim, o cara nem sabe o que é. Né? Implementa para mim uma máquina de estados, né? Um state machine, implementa aí para mim. O cara nem sabe o que é isso. Né? Então, assim, eu acho que o curso é bom nessa questão, mas nada impede de uma pessoa que se formou em qualquer outra coisa também saber fazer isso, né? Tá na internet. Tá em inglês na internet. O que é um state machine, o que é uma fila, né? O que é uma árvore binária, assim vai. Tem exemplos de implementação, o cara pode brincar com a implementação. Se o cara for autodidata, entender aquilo, ele vai atrás. Mas eu acho que sim, eu tive, por exemplo, um professor de estudo de dados, que realmente sempre tirei o chapéu para ele. E para mim, realmente me ajudou muito. Porque aquilo para mim foi o pulo do gato quando eu entendi estruturas de dados. Né? Quando eu entendi que você pode realmente, o que você pode fazer, como aquilo vai agregar na sua técnica de programação. Né? E daí, mais uma vez também, fazendo um link. Técnica de programação. Não se apegue à linguagem de programação, Exatamente. se apegue à técnica. Uma vez que você tem a técnica de programação, você programa em qualquer coisa. Programar em cerveja. Você programa, é uma nova linguagem que a gente vai criar aqui. Uma analogia que eu sempre podcast. Faço sempre essa analogia, quem ouve podcast já me ouviu falando isso antes. Quando você escreve um código, é a mesma coisa se você é um bom autor de romance, por exemplo. Então, se você escreve bem um livro em português, se você aprender a falar espanhol, você vai escrever um bom livro em espanhol. Né? Não existe isso, tipo, eu faço boas histórias, mas faço só histórias em português. Não. A tua história do programador é o algoritmo. Né? Então, se você tem os conceitos, sabe fazer um bom algoritmo, tem a técnica de programação, não importa a linguagem que você vai escrever. A linguagem é só instrumento, né? Exato. Claro, você tem que se adaptar aos paradigmas, você não vai usar a mesma técnica num paradigma imperativo do que você usa numa linguagem funcional, por exemplo. E por aí São vai. técnicas diferentes. Mas se você não se apegar, não for um programador de framework, por exemplo, você vai programar bem qualquer linguagem, né? Mas o que eu falei é a técnica. Se você dominar a técnica, a sintaxe que você vai programar, ou seja, a linguagem, Pouco importa. pouco importa, né? Desde que você domine a técnica. Então, assim, eu sei a técnica de fazer programação funcional. Você vai fazer programação funcional em qualquer linguagem. Não importa a linguagem. Né? É técnica de programação estruturada. Você vai fazer em qualquer linguagem. Técnica de programação orientada a objetos. Você vai fazer... E hoje em dia tem muito mix, né? Tem plataformas que é OO com funcional. Com O próprio Scala, né? Que é um pouquinho de cada. um pouquinho de cada, né? Então, quando a gente se apega à técnica e não se apega à plataforma ou à linguagem, né? Fica mais fácil fazer até abraçar esse tipo de desafio. Porque em algumas situações eu sempre falo que para cada situação
né? Para cada desafio, vamos dizer assim, que vai te aparecer, vai ter uma melhor forma de resolver aquilo. Javeiro, bastante tempo na minha vida, realmente. Pô, mas Java não é bom para tudo. Tem muita coisa mesmo, que seria bem melhor você não fazer em Java. Né? Muita coisa, né? Se a gente pega aí, eu vejo tanto código Java em grandes empresas hoje, no mundo afora, tanto código desse que poderia ser reduzido em termos, não só em linha de código, pra caralho, mas como em hardware utilizado em produção, por exemplo, serverless, né? E quando você vai para serverless, que é muito mais simples, você não... eles aceitam Java lá, aceita, mas cara, não tem nada a ver com Java aquilo ali. Tipo assim, se você botar serverless com Java, é um tiro no pé. Tipo assim, um server que poderia ser assim, ele vai ser um negócio muito mais lento. Se você precisa de eu sempre falo, se você precisa de robustez, considere, né? Mas às vezes você vê uma aplicação que subir a JVM consome mais memória do que a própria aplicação. Véio. Exatamente. Aí qual é o sentido, sabe? Então, eu acho que essa visão é que um bom profissional de TI, um bom gestor de TI principalmente precisa ter, de saber usar a ferramenta certa para coisa certa, né, cara? Sem paixão. Sem né? paixão. Sem ego também. Sem ego, porque tem uma parte da TI que é panfletária, parece que o cara só olha naquela linguagem, só trabalha naquela linguagem, parece que vai resolver tudo daquele jeito. Bicho, não existe ferramenta certa, senão não existiriam tantas linguagens. Agora, vai ficar parecendo até que eu não gosto de Java, não é isso. Mas é que eu acho que não serve pra tudo. Como você colocou aí, né? Tipo, pra subir a JVM, quando você fala de um Lambda, por exemplo, um serverless, até subir a JVM, se eu fizer em Go, já executou. Exato. Já executou. Não, qualquer linguagem interpretada muito mais simples, como Python, Node... Go nem é interpretado. Eu não quis nem ir para um... Mas Go, por exemplo, né, que é compilado mesmo. Mas já executou. Já executou, né? Executou até subir a JVM, o Go já executou. O Golang já executou lá. Só o tempo de subir a JVM. Então vai subir a JVM para daí executar código. Numa coisa que é uma função que está sendo levantada em memória. Então, assim, que você pode escrever sim, né, serviços ou microserviços em cima disso. Né? Então, por que não? Né? Você está aberto a essa possibilidade. Como você falou, eu quero fazer um admin. Cara, não vejo nada mais rápido do que o Django. Quero fazer um admin aqui. Cara, é muito rápido. Django, cara. É muito rápido. É muito rápido, cara. E normalmente admin é quem vai usar no back-office. Você não vai fazer um admin que vai ter milhões de acessos por segundo. Então, aqui eu não preciso escalar realmente. Você quer fazer rápido, entregar rápido, faz em Django, faz em Python. Faz em Python, cara. Vai ser muito mais rápido. Tá tudo pronto dentro do Django. Tá pronto, cara. Encaixar Lego. Cara, mas eu gosto de Rails. Faz em Rails, então. É muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? Muito mais. Então, assim, vai ser mais leve também. Tudo melhor. Tudo assim, uma série de questões que vai ser melhor. E se trazendo para essa questão, né? Porque da carreira, né? Eu comecei especialista, mas depois virei generalista, né? Em algum momento da minha carreira, de tanto essa coisa da curiosidade de conhecer um monte de coisa, eu virei mais generalista. E aí, por você conhecer, você consegue entender melhor como arquitetar uma solução, porque aí que vem a questão do arquiteto. Isso. O que é um arquiteto de software? Você falou de generalista, eu falei, e aí ele descambou para arquitetura. Descambou para arquitetura. Você sabe disso. Cara, você vai começar a trabalhar no âmbito de arquitetura. Né? Você não é mais aquele cara que só codifica em uma linguagem. Não, você codifica em várias linguagens, você entende melhor. Você entende como roda, você entende melhor o runtime, o hardware, como é que ele roda, como é que ele funciona em produção, como é que ele escala, como é que ele trata com concorrência. Muita gente não pensa nisso às vezes. Faz o código, testa na sua máquina, funciona no meu notebook, funciona na minha máquina. É essa frase clássica, né? Clássica, né? Pô, mas funciona você usando. Quando tem 100 pessoas usando, funciona. Você pensou na concorrência, né? Você pensou como você estruturou seu código para a concorrência, né? Se tem algum recurso que você está botando em disputa para N pessoas que chegam para executar aquele código, né? Se tiver um recurso ali que vai gerar disputa, lock. Gargalo, locou, já era. Locou, já era, lock, já era. Né? Então, é interessante quando você vai para esse mundo mais generalista, que você começa a sair dessa caixinha tão especializada, né? De só faço isso, só faço aquilo,
Você começa a ter essa mente mais arquitetural mesmo. E mais aberta, né? Você não panfleta mais como fã de uma linguagem ou de uma plataforma só, né? É o que eu sempre falo, o arquiteto é aquele cara que ele sabe muito sobre poucas coisas, mas ele sabe um pouco sobre muitas coisas. Exatamente. Generalista. Então ele consegue olhar para tudo e ele pode discutir com o DBA sobre performance de banco, ele pode discutir modelagem de dados, ele pode falar com o cara da plataforma do Kubernetes, ele pode discutir com o cara de rede. Ele vai navegar nesse mundo todo, né? Exato. Para entrar fundo, talvez ele precise de um especialista junto com ele, com um problema mais crítico de rede e tal, claro. Por isso que existem os especialistas, Exato. né? Mas para orquestrar essa parada toda, só de um cara que saiba um pouquinho de cada, né? Exato. Para fazer as engrenagens girarem no mesmo sentido, né? Exato. E aí vem essa questão de você se colocar também como um ouvinte, né? Ouvir qual o desafio, o que você está resolvendo, né? Qual é a solução que você está criando? O que vai resolver? Não é simplesmente ser um entregador de task. Tem uma task que fazer, fiz. Faz sentido o que você está fazendo? Né? Porque eu acho que minha carreira, eu acho que eu me destaquei muito nisso, né? Você me conhece, sabe muito bem. Sou muito questionador mesmo, questiono mesmo. E com isso eu consegui muita coisa na minha carreira, né? Porque O bom profissional de TI é aquele que gera valor na ponta. Se você Exato. não sabe o que é esperado daquela task, como é que você sabe o que aquilo está gerando valor? Exato. Você, mas me contrataram só para fazer isso. Mas você vai fazer um monte de coisa que sem sentido, um dia você não tem mais emprego. Ou esse emprego, se você gosta dele, tente agregar valor. Tente entender o que você está fazendo. Qual o impacto no negócio do que você está fazendo. Né? E aí sim eu acho que começa a linkar com o CTO. Eu acho que o CTO é exatamente isso. Né? É o cara que conhece tecnologia, mas ele sabe montar o Lego. Ele sabe que para aqui a melhor solução é essa, para aqui a melhor solução é essa, porque ele está linkando com o business. Tipo assim, pensando no business, a melhor solução aqui é um Django. É um Python. Vai fazer rápido, vai embora. Eu nem sonhava em ser CTO, só buscando aqui do tic-tac, né? Eu nem sonhava ainda, nem imaginei que ia ser CTO. Também vou contar por que eu virei CTO, né? Mas eu lembro de uma vez eu trabalhava, não existe mais, na Borland, né? Que foi uma grande empresa, grande multinacional de tecnologia, né? Comprada pela CA, não foi? Depois? Comprada pela Micro Focus, eu acho que hoje é Micro Focus. Isso, Micro Focus, verdade. Eu acho que hoje é isso. Mas Isso. a Borland, pra quem não sabe, foi uma gigante, gente. Sim. Não sabe, era a mãe do Delphi. É a mãe do Delphi. É isso. Só não precisa falar mais nada. Mas Delphi dominou uma geração. Se você tem mais de 35 anos e você alugava filme em qualquer locadora, o sistema era Delphi, exatamente. E eu lembro que quando eu vim da Bahia para trabalhar na Borland, já foi um sonho isso, na verdade. Eu lembro disso, é um sonho. Tipo, então, fazendo timeline, você saiu da Bahia para vir para São Paulo e trabalhar na Borland. Depois de passar na Porto Seguro. Eu cheguei a trabalhar na verdade, não. Eu prestei serviço na Porto e fui trabalhar na Borland. Foi isso mesmo, que teve uma proposta de trabalho lá, para a Prodesp, e eu fui trabalhar lá. E você trabalhou na Porto ainda na Bahia? Ainda da Bahia, prestando serviço. Entendi. Na época eu trabalhava para uma OCIP, que chama. Era da IBM, na verdade. Eu trabalhava para a IBM, né? Só que a IBM lá, em vez de ser IBM, eles tinham uma OCIP. É uma espécie de empresa que você entra com uma parceria público-privada, né? Então tem participação do governo, e eles montaram uma fábrica de software lá em Salvador. CMMI nível 5, lembra disso? Lembro. Nossa, fábrica de software, CMMI nível 5, que eles montaram lá e tal. E eu comecei a me destacar e virei líder de uma frente lá e tal. E um belo dia eu vim parar aqui em São Paulo prestando serviço para Porto. Né, para Porto Seguro. Eu lembro como hoje. Resolvi uma bucha lá de Hibernate. Nossa. ORM. O pessoal tava meio confuso, na verdade. Tinha muita confusão em como usar, né, como mapear da maneira correta, contexto de transação, e o mapeamento mesmo correto, né? Fazer o depara certinho, né? Quando lazy load, quando eager load, enfim, tinha muita confusão. E eu lembro que eu sempre foi a minha praia, né? Tunar, otimizar, troubleshooting. Eu sou o cara do troubleshooting, sempre fui, até hoje. Detalhista, ele vai testando coisinha por coisinha. Sempre fui o cara do troubleshooting. Troubleshooting chama baiano.
Então, eu ali já comecei, né? E aí o pessoal gostou e tal. Só que às vezes o convite, né? Ver essa proposta da Borland, na época era um sonho, né? É como hoje, sei lá, trabalhar na maior empresa de tech do mundo, mas na época era isso. Né? Era Borland. Aí eu fui pra Borland. Era Borland ou Microsoft nessa época, né? Era mais ou menos isso. Tinha o Sun. time do... Tinha Sun Microsystems. Borland e Sun, eu diria. Isso. Sun, Microsoft. Né? Microsoft, porque tinha uma rivalidade nessa época de Delphi e Visual Basic, lembra? Mas eu acho que... Mas a Borland era muito mais profissional do que Visual Basic naquela época, né? Sim. Mas eu acho que depois veio a Sun comendo por fora e passou muito em Legolas a Borland, né? E aí ficou depois Sun e Microsoft. Isso, né? Mas a Borland já disputou realmente esse lugar que você está colocando, é isso mesmo. E nessa época, né, o sonho. E aí eu lembro como hoje, eu era especialista Java, né? Era o cara especialista Java. E aí um belo dia o meu diretor, né, o Thiago Mineirinho, gente boa pra caramba, muito bom, me ajudou muito também na minha carreira. Ele me chamou numa reunião: Baiano, você fala inglês, né? Eu falei: eu me viro, né? Não, tô aqui pra uma reunião. E eu entrei numa sala de reunião, não sabia nem o que estava acontecendo, né? E aí quando eu entendi, do outro lado da linha tava a NASA, cara. Que a Borland tinha vendido um projeto pra NASA mesmo, NASA. Uhum. A NASA, que manda foguetes, NASA mesmo, Sim. americana, né? E precisava montar lá uma solução, né? E quando o cara foi falando, tinha um monte de integração com Word, Excel, tudo Microsoft. Putz. Aí eu falei: caramba, fazer em Java isso? O Java integrado época, com Word. Só que hoje em dia é fácil fazer isso. Hoje em dia o cara que tá escutando fala: mas é fácil. Não, hoje. Naquela época, se eu não me engano, só tinha uma lib, né? Uma biblioteca mesmo, chamava de API na época, né? API, que era, se não me engano, era POI. POI. Se eu não me engano, era esse o nome. Se minha memória não tinha falha, eu acho que é isso. E, cara, só que era horrível. E era bugada pra caramba. Não funcionava, né? E aí eu virei e falei: cara, eu acho que o melhor disso aí é fazer isso aí em .NET. Aí o cara lá do outro lado da linha falou assim: pô, mas em .NET? Você não é especialista Java? Por isso que eu tô falando. Sou especialista Java. Por isso que eu tô falando em que Java não vai funcionar. Não vai funcionar isso aí, cara. É melhor fazer em .NET. Então o que você falou, cara, você não pode defender uma bandeira por defender. Assim, tem que ser Java. Não é melhor pra tudo. Você pode estar comprando uma briga, uma puta... Imagina, se você bate no peito e fala: eu faço em Java, dor de cabeça que você arrumar. Não, mas foi em .NET, né? Eu lembro que um colega lá, o Cássio também, que trabalhou pra caramba nesse projeto, deu tudo certo. E assim, uma coisa que eles tinham previsto para fazer em meses, né? A gente em .NET lá, a gente fez rapidinho. Porque em .NET, realmente, com Microsoft, era só spreadsheet, ponto, net, ponto, spreadsheet, ponto, new, já foi. Parece meio óbvio, né? Porque Microsoft, Word, Excel. Qual linguagem nativa desses caras que provavelmente tem as melhores bibliotecas para ler o formato proprietário dessa própria empresa? A linguagem deles. A linguagem deles. Então deu muito certo, tá? Foi um sucesso o projeto. Foi bem legal, né? E é pra dizer isso, né? Tipo assim, cara, realmente você falou, não se apegue, né? Não se apegue até ter ego disso, né? Não, é porque eu estudei Java, então Java, não. Não tem esse ego, né? Eu falo que teve um momento na minha vida que eu tive que me despir de ego, né? Muitos colegas até que me ajudaram muito nesse processo. E gestores, né? Que eu tive bons gestores. E que me ajudaram nesse processo, né? Que não é fácil. Mas você ir se limpando desse ego, né? Sim. Tipo assim, cara, não sei nada, não vamos ouvir, vamos entender, vamos ver primeiro o que tem pra fazer. Você não sabe de nada. Parte do ponto você não sabe de nada. Vai ouvir primeiro, vai entender. Porque você vai terminar trazendo a melhor solução. E vai terminar entendendo que talvez aquilo que você mais conhece, você não vai poder usar aquilo. Talvez você tenha que estudar uma coisa nova para poder trazer a solução que o business precisa. E aí naquele dia eu até comentei contigo, né? Ele falou: não, mas ligado ao business é o CIO, né? Eu falei: também, mas o CTO, se ele não tiver ligado com o business, esquece, ele vai ser só... Exato. Todo e qualquer C-level tem que estar ligado ao business. Exatamente. Senão não faz sentido. Senão esquece. Você vai ser operacional. Se você não souber o Lego certinho que vai gerar valor pro business, esquece. Né? Esquece. Né? Vai dar ruim. Mas, cara, você vai gastar demais, né? Você vai... enfim. Vai ter desperdício, vai ter lead time
ruim, né? E quando você tira essa carga do ego, né, cara, você se sente até melhor, mais leve. Sim. Tipo, você, sabe, você... E acho que toda profissão que é muito intelectualmente envolvida tem um problema muito sério disso, Sim. né? Você também tem uma experiência gigante aí como gestor de TI. Acho que o maior desafio dos gestores de TI é saber lidar com o ego de pessoas altamente especializadas, né, Sim. cara? Justamente porque tem isso, cara. O cara estudou pra caramba, o cara é bom, sabe que é bom no que faz. Então, se ele não tem um bom preparo mental pra lidar com isso, né? E como você falou, parar pra ouvir e tal, e pensar de usar aquilo, o conhecimento que ele tem, que é muito alto, de uma forma mais humilde, cara, ele põe uma carga de responsabilidade nele mesmo que é desnecessária pra caramba, né, cara? Quantas vezes você não vai numa reunião que o cara nem ouviu o problema e ele já tá dando a solução? É disso que eu tô falando. Né? É. E a gente vê, às vezes, soluções malucas. Do tipo, pegar uma solução que é low code, que precisa de uma máquina para rodar e botar na nuvem. Nada contra, mas caramba, por que você vai fazer isso, cara? Não é assim. Pra quê? Pra quê? Não, mas você tá dando a solução antes de entender o problema. Não, mas vamos botar na nuvem. Mas botar na nuvem pra quê isso? Você tá procurando um problema pra sua solução. Mas é aí... o contrário. É o contrário. Tipo, você tá backwards, né? Você tá ao contrário. Então, tipo assim, se você vai fazer isso, você vai gastar muito, muito, muito mais do que se você vai comprar umas maquininhas ali e botar a solução para rodar na maquininha num qualquer CPD vagabundo aí, que você montar qualquer, né, falando em termos antigos, qualquer data center, né, que você montar aí, botar umas maquininhas lá, vai rodar muito melhor, vai gastar menos, vai rodar melhor ainda tem isso. Então, calma, respira, sem ego, respira. Pô, qual é mesmo melhor? Eu não sei de nada. Cara, dá uma de pensador antigo lá, só sei que nada sei. Isso. Agora vamos entender, respira, vamos lá. Quais são as olha. hipóteses? O que daria pra fazer? Isso. E vai levando, né, cara? Vai indo. E aí você vai ver que você vai chegar numa solução muito melhor do que sair afoitamente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, então vamos botar na nuvem isso. Mas botar na nuvem pra quê? Só para dizer que tá usando a nuvem? Porque todo mundo tá usando nuvem, então vamos botar nuvem. É o que eu sempre falo aqui, data center de luxo. Exato. Porque na nossa área tem isso, né? Tem as febres, né? Na verdade, as modas, né? As modinhas, né? Então, microserviço. Microserviço. Tudo Cara, é microserviço. Tudo é microserviço. Na nuvem. Na nuvem. E detalhe, quase ninguém faz... Function. Não, e quase ninguém faz microserviço. Cara, o que eu já advoguei, você sabe disso. Você já me viu advogando sobre isso. O que eu já advoguei sobre o manifesto de microserviço. Tipo assim, cara, isso aqui é microserviço. Ele tem que ser resiliente. Né? Ele tem que ser uma série de coisas, mas assim... tem que ter um service discovery, né? Tem um termo para isso que eu não achei, terminei falando service discovery, mas tem que ter... tem que ter uma série de coisas. Você olha os microserviços implementados, na verdade são... É um monolitinho. Exato. É um monolitinho. É um monolitinho. Isso. É um monolito pequenininho. Isso. É um pequeno monolítico. Isso. Só. Não é microserviço. É bem diferente de um microserviço. Não tem circuit break. Não tem service discovery. Né? Não tem uma série de pré-reqs para chamar ele de microserviço. Que a ideia do microserviço está relacionada a como ele vai rodar em produção. E a comunicação entre ele, como ele interoperável. como ele como que ele tem um processo de resiliência dentro de um ecossistema. Não é sobre ele, exato. mas é sobre o ecossistema onde ele atua, o papel dele, como ele vai... como por exemplo, o que você falou, como que esse cara, eu dou um respaldo desse cara em outro lugar e o Service Discovery me joga pro serviço certo que tá respondendo. Ou como que o Circuit Breaker me aciona para eu matar esse serviço, subir em outro lugar e acionar o Service Discovery. É sobre o ecossistema e não é sobre o tamanho do serviço, né, cara? Quer ver uma coisa que ninguém utiliza? Versionamento de microserviço. Os caras não usam versionamento de API, velho. Vai usar de microserviço? Pronto, por aí. Mas, tipo assim, eu posso ter duas versões de microserviço rodando. Uma atende um cliente, outra atende outro. Isso. Ou atende versões diferentes da sua API, uma depreciada que você vai descontinuar, mas ainda tem que estar rodando, e uma versão atual, por exemplo. E quem vai resolver isso? O Service Discovery, a depender do cliente que está chamando. Isso. É isso. Mas onde você vê isso rodando? Cara, acho que eu vi uma vez na vida e acabou. Assim, é contado no dedo, assim, né? Então, essas modinhas, microserviço, cara, para com isso, para dessa panfletagem, né?
É muito pra realidade. romantismo e pouca efetividade, né? E pouca efetividade, pouco valor ao business. Exato. Você tem que se apegar o valor ao business. Não se apega ao porque é microserviços, e agora estamos todos microserviços e tal. Quanto que aumentou o revenue do business por causa dos seus microserviços? Se aumentou 0, desculpa. Pega os seus Você microserviços. gastou o dobro para fazer, né? Pega os seus microserviços e sabe. Vai lá para aquele lugar. Porque assim, se não melhorou o revenue lá, se não melhorou nada do business, Nenhum indicador, né? Porra, esquece, cara. Você tá trabalhando à toa, desculpa. Você não tá agregando valor. Né? Para agregar valor, você tem que fazer assim, ó, o que eu fiz ali, ó, melhorou lá o business, né? E às vezes são coisas simples que podem ser feitas para melhorar o business, né? Terminei lembrando aqui de uma coisa muito interessante que você participou, né? Um belo dia, tava numa certa empresa. uma certa empresa que a gente passou, né? E aí descobri lá que tinha um tal de um OpenShift na gaveta ainda. Tipo assim, tinha licença, tinha tudo, mas ninguém usava. Porque a galera só tava, tipo assim, tem aquele... Todo mundo conhece, eu acho, né? Aquele negócio dos macacos que vão na jaula, você pega a banana, aí o resto dá porrada. Aí você troca todos os macacos, de um em um, né? Pra quem não conhece, não tô falando assim muito rapidamente, eu vou falar a história realmente, né? Foi feito um experimento, né? E aí pegaram 5 macacos, botaram dentro de uma jaula. Botaram uma banana no meio. O primeiro macaco que foi lá pegar a banana, no que ele pegava a banana, os outros tomavam a prenda, se ela tomava choque ou água, não sei. Agora, tinha uma punição. Tinha uma punição, né? Segunda vez que foi lá, o outro macaco falou, eu vou pegar a banana, tô com fome, né? Vou lá pegar a banana. Aí punição, não em quem foi lá, nos outros, Sim. né? Que não foi na banana. Um belo momento, na hora que botou a banana, o primeiro que tentou ir, os outros macacos pegaram o macaco que foi... Sentou de porrada. Sentou de porrada, falando, não vai lá não, que senão a gente vai se dar mal aqui, cara. E aí, o experimento faz o seguinte, vai trocando esses macacos, né, à medida do tempo, até que nessa jaula tem 5 macacos totalmente novos. Eles continuam com o comportamento, quando um tenta pegar a banana, os outros pegam, o cara senta na porrada. Mas nunca ninguém tomou choque. Nunca ninguém tomou a punição, nunca ninguém tomou choque, tomou o jato d'água, nunca ninguém foi punido. Tá fazendo aquilo por repetição. Isso. Ninguém sabe por quê, mas sabe que não pode pegar banana. Exato. Mas por quê? Não, só sei que é assim. É assim, né? Então, nas empresas... Aqui sempre foi assim. Isso é o que a gente vê replicado nas empresas, né? Aqui sempre foi assim. Eu já ouvi muito essa história, essa frase. Cara, não, aqui sempre foi assim. Isso me dói no fígado Não, quando eu ouço isso. E pra mim, então, aqui sempre foi assim. Mas é assim mesmo, cara. Não sei o quê, você vai fazer o quê? Vai mudar o mundo? Agora eu vou. Por que não? Se eu for agregar valor ao business, por que não? Então eu olhei aquilo e olhava um monte de problema que eu falei, cara, pode ser resolvido com isso. Porque eu tenho aqui um monte de monstro que roda dentro de monstros. Né? Eu tô falando aqui brincando, mas um pouquinho. Você tá falando de JB, de... Uns war gigante rodando dentro de uns WebSphere. war gigante, uns JAR, não, né? Um EAR. Uns EAR. Uns EAR gigantes, né? Rodando dentro de WebSphere. Cara, só pra levantar o WebSphere dá preguiça, cara. Aí topa um WebSphere dessa, cai todas as aplicações que estão rodando lá. Não, aí cai tudo aí. Não, e tinha detalhe, tinha aplicação assim, ó. Tinha sempre sem... Isso aí eu acho que é orgulho mesmo, né? Nessa empresa, eu entrei nessa área, eu vou pegar só esse sistema, tinha um sistema que ele tinha somente 60% de disponibilidade. Ou seja, 40% do tempo ele ficava fora do ar. 40% do tempo ele ficava fora do ar. Cara, é quase metade fora, metade funcionando. Exatamente. Isso é um indicador absurdo, né? Indicador absurdo. Então só de você portar aquilo ali por um Java mais leve, um Spring Boot, botar num Docker e botar no OpenShift com Health Check, que tipo assim, caiu, ele levanta de novo. Não tem problema ele ficar caindo, porque ele... Isso. Você pode não corrigir o problema que ele cai, mas você já deu um auto-healing pra ele. Pronto. Que teve um sistema que foi exatamente isso. Só o auto-healing. Só tá? isso vai tirar de 60 para 80, no mínimo. 90. Saiu de 60 para 90. Só o auto-healing. Só assim. Você só automatizou o reboot. Exato. Porque antes o negócio caía, aí tinha um chamado que ligava para uma central, que chamava o plantonista. E o plantonista tava no banheiro, tava comendo, tava não sei o quê. E aí ele ia... E a aplicação travada. Não, parado. E a empresa perdendo dinheiro. E tudo parado lá. Né? E a aplicação pode cair a qualquer hora. E aí o cara conectava. E aí, às vezes, coisas que eu descobri também. Às vezes o cara demorava
para ele bilhetar ainda. Não, porque eu não vou conectar para ganhar 30 minutos. Né? Então, no mínimo 1 hora, né? Aí são os problemas de gestor de TI. Isso, mas dá uma outra pauta boa. Enorme isso aí, que é comportamental. É a questão dos soft skills. Mas que é muito importante soft skill. Né? E aí, cara, olhando tudo aquilo, eu falei, cara, a gente pode pegar isso aqui e agregar tanto valor, cara, ao business. Não é agregar valor para mim, é pro business, cara. Pro business eu só sendo pago para isso. Tipo assim, se a gente fizer um auto-healing aqui desse cara aqui, se ele fizer um restart automático, esse cara vai sair de 60% de disponibilidade, como aconteceu para 90%. Você vai parar... Sem nem arrumar a aplicação, né? Não, só o auto-healing. Só faz ele restartar sozinho. Só o respaldo pod já resolve 30% de disponibilidade. Né? Assim, é que eu tô dizendo, foi de 60 para 90, não foi para 99, 98. Sim. Depois, com muito ajuste, chegou lá em 99. Mas aí já precisou da galera... tem um refactorzinho, tem que arrumar. Precisou de mais coisa. Mas só o auto-healing saiu de 60 para 90. Assim, não 90 e tantos, 90 ali na faixa, se eu não me engano, na época 92, 90 alguma coisa assim. Né? Mas você vê a diferença, só um auto-healing, porque todo esse processo de caiu, liga pro plantonista, aí um cara lá só, que eu chamo apertador de botão, ligava para um cara que só ele que podia apertar aquele botão do restart. Então o cara era o dono do restart, ao ego. Só eu posso apertar esse botão. Empresa depende de mim, se eu morrer, a aplicação não volta. A aplicação não volta. Né? Tipo, como se isso fosse importante, como se isso tivesse algum valor. Ao contrário, isso é um desvalor ao negócio. Não é um valor, é um desvalor. Né? O negócio tá parado, cara. O nosso trabalho é fazer ele, deixar ele no ar. Cara, é uma visão muito louca, né? Porque o cara, ele não quer ser lembrado na empresa indo bem. Ele quer ser lembrado no problema, né, cara? Isso tem que ter um estudo psicológico pra isso, né? Tem. Porque, porra, eu fico imaginando que todo mundo gostaria de ser lembrado nas glórias da empresa, né? Porra, a empresa bateu 99,999% de disponibilidade. Porra, vou lembrar do Baiano que fez lá os ajustes, temos uma plataforma nova e tal. Pô, o cara quer ser lembrado quando tá tudo parado, velho. Não que fui eu, né? Lógico, você sabe. Não, é um exemplo. Foi um time, né? Mas assim... Eu digo comportamental, pra ilustrar o comportamental. Porque, porra, é muito mais legal você ser lembrado das coisas que são boas do que ter ego, porque só você consegue resolver um problema quando a empresa tá na merda. Exato. Caralho, né, meu? E o advogado do contrário, eu falo, não, cara, eu quero nem estar aqui. Eu quero que tudo funcione e eu esteja surfando. Não é melhor não? Eu tô na praia, surfando. Maravilha, né? E tá tudo automático lá, cara. O telefone não toca, tudo rodando lindo. Exato. Pra que melhor que isso? Pra que você quer ter esse estresse? Né? Pra você ser o único cara que chega lá e consegue dar um restart no negócio. Pra que isso? Pra quê, né? E aí esse é o detalhe. E aí, ó como você pegar e enxergar valor no business. Tipo assim, cara, os caras estão perdendo dinheiro porque isso fica fora do ar. Vamos resolver o mais rápido. Cara, mais rápido, ó, faz aqui, coloca aqui num Docker, transforma no Spring Boot. Só de ter o auto-healing, como você falou, já vai continuar caindo. Porque você não mexeu em nada para ele Mas o tempo de recuperação já é infinitamente superior, né? Não vai mais precisar ter abertura de chamado numa central, que liga para um plantonista, que acha esse plantonista, que ele liga o computador, que ele entra, que ele loga em 30 sistemas até ele conseguir... Que vai logar e vai falar que a senha da VPN dele está expirada, que ele vai ter que abrir outro chamado para trocar a senha da VPN, para poder resolver o problema. Né? É isso. Então, assim, você está resolvendo um problema sem mexer uma linha de código. Só que isso você conhece. Às vezes você quer dar a solução, né, dentro de... Principalmente quando é grandes corporações. É difícil alinhar todo mundo com isso, com essa visão. Sim. Né, com essa visão do business. Tipo assim, cara, você não está contratado aqui só para entregar task. Você está contratado aqui para agregar valor. Mas nem todo mundo tem essa visão de que ele está envolvido com o negócio. Por mais que ele esteja cuidando ali do pedacinho dele, o cara está rodando query. Você está rodando essa query, amigo, para reportar uma informação para alguém que lá na ponta vai gerar valor para alguma coisa. Essa visão do fluxo que a gente chama de cadeia de valor, né? O que ele extrai de valor e para onde passa essa informação para gerar valor. As pessoas não têm essa visão. As pessoas têm a visão de teste que ela tem que matar porque o chefe mandou. Exato. Isso. E às vezes não questiona o chefe. Exato. E isso é pior ainda, né?
Porque se o cara não sabe o propósito que ele tá fazendo, ele não sabe se o que ele tá fazendo tá certo ou tá errado. Exato. Ou se gera valor. Ele Ou tá acha- fazendo porque mandaram. Ou acha que é um pecado, ou sei lá o que ele acha, questionar o chefe. O chefe, até brinca, que hoje em dia nem existe mais chefe, tudo chama líder agora, né? Líderes, né? Então, assim, você é pago pra questionar sim, desde que você veja sentido. Ó. Cara, a gente vai perder dinheiro, assim, isso aqui não Tem certeza? tem certeza. Cara, eu gosto de trabalhar com quem me questiona. Porque o cara que concorda comigo em tudo, eu não quero esse cara perto de mim. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esse cara é até perigoso pra mim. Pra mim mesmo. É. Né? Porque é como uma pessoa que te ama, né? Uma pessoa que quer seu bem. Vai ser a pessoa mais chata na sua vida. Sim. Sempre. Vai pegar no teu pé o tempo todo. O tempo todo. Não fume, não beba, não sei o que lá. Vai ficar enchendo o seu saco, porque ela quer o seu bem. Né? Então, ela vai ficar te questionando e te impulsionando para você melhorar o tempo todo, porque ela te ama, porque ela quer o seu bem. Como pai, mãe, esposa, e por aí vai. Então, assim, todo mundo que te questiona, que te impulsiona, né, vai te questionar, vai te incomodar, né, vai te tirar da zona de conforto. A zona de conforto é que é perigosíssimo. Você ficar... que a gente fica. Eu nunca fiquei não, já fiquei N vezes na zona de conforto. Porque é do ser humano. Eu sou ser humano como qualquer outro. Então você fica. Mas quando você tem uma pessoa que te incomoda, que te cutuca, Te faz refletir, que né? te faz refletir, isso é bom. Então hoje, como um papel de CTO, eu gosto do time que me questiona. Cara, mas tem certeza do que você está falando, o que está fazendo? Será que é isso mesmo? Será que o melhor caminho não seria por aqui ou por ali? Né? Porque esse é o cara bom que eu quero que trabalhe comigo. É o que me tira da minha zona de conforto. Te faz pensar por um outro lado, né? Que talvez o outro lado nem realmente seja o melhor, mas, tipo, planta uma reflexão na tua cabeça, né? Então, isso é bom, né? Porque pode existir um momento que você, realmente não parei pra pensar por aí, acho que a gente pode ir por aqui. E aí o líder tem que ser humilde o suficiente e falar, porra, cara, você tem razão, vamos fazer do jeito que você tá falando. Né? Então, essa troca é muito importante, né, cara? E essa questão da zona de conforto também, né? Que é como até eu acabei virando CTO, né? Porque boa parte de eu ser um CTO é por conta de Dio, né? Por conta de chinês, Clever, né? Eu não me achava preparado, nem me achava capacitado também para ser CTO, mas ele acreditou em mim, né? Ele acreditou em mim e falou assim, cara, vai. E assim, ele é um cara que mais me cutuca para eu nunca ficar na zona de conforto. Tá sempre ali me cutucando, sempre, o tempo todo. Então isso é muito importante. Hoje, lógico, minha vida, né, e a gente tem, né, essa é mais até do que business, né? Uma espécie espécie não, é uma irmandade, né? Não falando de Dio, então, principalmente é um irmão para mim, é um irmão realmente para mim, né? E juntou o business, a oportunidade, com um irmão me cutucando que não me deixa na minha zona de conforto e me colocou nessa posição. Tipo assim, cara, se vira, você agora é o CTO. Dá seus pulos, bora. Não, e ele só me cobra. Cara, e aí? Resolveu aquilo lá e a parada ali, e ali, aquilo outro. E aí, cara, você não tá legal como CTO não, cara. E aí, vamos lá. Então, assim, mas isso é importante. Te empurra pra frente. Me empurra pra frente. Imagine você ter um cara, não, tapinha nas costas, tá tudo lindo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não tá, cara. Não tá, porque você tem que melhorar, você tem que querer mais. Né? Você tem que ter essa gana. E aí você vai evoluindo. Então essa zona de conforto é muito ruim. É ruim e é muito perigosa. Eu ia falar isso, é muito perigosa. Principalmente quando você acha que já sabe o suficiente e que você não precisa evoluir. Isso é perigosíssimo. Aí a questão que foi ainda mais do na ego. nossa área, né? Porque aí quando você consegue se despir do ego, né? E aí você olha e fala, cara, não sei de tudo. Tem uns moleques novos estudando pra caramba e, cara, vão me engolir. Eu tenho que correr atrás também. Agora eu acho, a gente falando disso, que o meu principal diferencial é soft skill, não é hardware. Apesar que muita gente fala, não, mas você conhece muito, não sei o quê. Não acho. Mas eu acho que a gente se destaca quando tem um pouco dos dois, né? Porque Pode ser. Quantas pessoas a gente já não conheceu na carreira profissional aí, o cara tem um hard skill absurdo, mas o cara tem zero relacionamento, né? E quantas pessoas a gente já viu, o cara tem um puta relacionamento, mas não entrega. Exato. Né? Então acho que esse equilíbrio... Você não vai ser um cara de destaque se você não tem um soft skill,
Mas você também não vai ser um cara de destaque, você não vai enganar todo mundo se você não tem um hard skill. Um hard skill. Então tem que ser um equilíbrio ali. Tem que ser um né, cara? equilíbrio. Eu concordo com isso. Porque você tem que estar bem equilibrado mesmo. Né? Tem que estar ali bem a balancinha mesmo. Exato. Porque você vai juntar o seu conhecimento técnico com soft skill. Como chegar, como propor para trocar uma empresa inteira, uma empresa grande, né, que fatura bilhões. Como é que você diz assim, cara, vamos trocar todos esses WebSphere aí pro OpenShift? Você tem que ter soft skill para isso. Você tem E que liderar esse movimento. liderar, convencer todo mundo, trazer gente que te apoie. Né? Não adianta, você pode ser o melhor técnico. Se você não tiver esse relacionamento, ia continuar na gaveta lá. ia continuar na gaveta. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que saber, né, lidar com essas questões, né? Tem que... E hoje, por exemplo, pensando hoje lá na Clever, né? Falando um pouco do passado, mas agora falando do presente mesmo, né? É o que eu, por exemplo, é o que eu mais valorizo, termino valorizando, é o soft skill. Porque eu costumo dizer que a parte hard você consegue ensinar. Mas a parte soft é muito difícil. É muito difícil você mudar. É traço de personalidade, etc. Você não ensina ninguém a ter boa comunicação, etc. É difícil. Mas você ensina o cara a programar em Go. Exato. Assim, mas se a pessoa estiver realmente disposta a ela melhorar a sua comunicação, ela vai. E eu tenho provas vivas sobre isso. Sim. Vai. Mas até estar disposto a mudar é um soft skill. Pronto. É isso aí. Você foi no ponto-chave. A questão aí é a pessoa chegar ao ponto de se despedir de qualquer ego. Fala, pô, eu preciso melhorar Fala, aqui. cara, eu preciso melhorar isso aqui. Então esse cara já tem um bom soft Eu skill. preciso melhorar isso aqui. Eu não sou muito bom nisso aqui. Eu preciso melhorar isso aqui. Pô, isso aqui eu nem enxergava. O meu amigo aqui que me mostrou que eu tenho essa deficiência aqui. Não tem problema ter deficiência. Porque também a gente foi muito ensinado de que pedir ajuda é ruim, de que assumir fraquezas é Assumir ruim. um erro. Assumir um erro é ruim. E foi aí que eu fui aprendendo. E foi aí que eu fui me destacando, inclusive. Assumindo erros. E quem fez aquela merda ali? Não, fui eu. Eu tentei fazer isso aqui, deu errado, aconteceu isso aí. Ah, não, você sabe consertar? Não, vou consertar, beleza. Sim. Mas, pô, o cara olha e fala, não, mas ele tá tentando, ele não tá parado Tentei ali. fazer isso, aconteceu isso. Ele faz tudo certo. Tudo, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer por causa disso. Você não errou de propósito. Você não foi ali e falou, eu vou dar hoje um prejuízo à empresa. Não, ninguém nem acorda pensando em fazer isso. Exato. Você erra tentando acertar. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. E aí é que entra esse soft skill. Que é a hora que você começa a ter esse comportamental, principalmente pensando o link no business, né? Pô, como é que eu agrego valor ao business da Clever? Como é que eu aumento o revenue? Né? Como é que eu faço isso com tecnologia, usando tecnologia? E aí você precisa ter o hard skill para aplicar em cima disso. Mas sem o soft... Sem o soft, não você vai. não vai saber nem onde aplicar. Exato. E não vai conseguir liderar pessoas, grupos de pessoas, várias pessoas. De perfis diferentes, no caso de vocês, de lugar diferentes do mundo. Exato. Né? Com personalidades diferentes, culturas diferentes. Exato. Pensa assim, pô, se o da Clever é legal, cara, mas a equipe de tecnologia da Clever eu não conheço inteira. É muita gente. É muita gente. Hoje, graças a Deus, mas é muita gente. Eu não conheço todo mundo, eu conheço todo mundo, tô mentindo. Não conheço. Mas você tem que conseguir liderar. Pelo menos os líderes. Isso é a referência, né? Isso é a referência. Né? Porra, isso aqui não, vou procurar lá o baiano, ele vai me ajudar nisso. Isso aqui, vou procurar o baiano lá. E tem essa dificuldade do soft skill. As pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de pedir ajuda, de buscar ajuda. Às vezes o cara fica quebrando a cabeça para resolver um problema. 2 dias que ele poderia perguntar para alguém, e o cara fala, pô, vai por ali. E o cara ganhava 2 dias de produtividade. Exato. Mas o cara não pede ajuda por ego. Ego. Aí, exatamente, é o que veio na minha cabeça. Ego. Aí o cara fica vestido do ego dele. Tipo assim, não, porque eu vou resolver. Não, mais 2 testes aqui eu resolvo. Cara, pergunta o coleguinha do lado, pergunta pra mim, pergunta qualquer pessoa. Pergunte, fale, se comunique. Na pior das hipóteses, vai ter mais alguém te ajudando a pensar. Talvez o cara também não tenha resposta, mas é 2 pessoas pensando. Exato, exato. Né? Ou talvez você está tentando resolver um problema que nem precisa resolver, que acontece muito isso. Né? Às vezes as pessoas estão resolvendo problemas que nem foram demandados. Né? É muito interessante isso, que quando eu não participava do C-Level, né, eu tinha uma visão realmente um tanto diferente do que acontecia lá. Né? E como é que as coisas chegavam embaixo. Né?
Mas hoje eu enxergo que, cara, às vezes os caras tomam uma pressão que, por exemplo, ninguém passou para eles aquela pressão. Pressão por data, por exemplo. Pô, tem algo para fazer. Não, mas alguém inventou, um gerente lá, sei lá quem. No meio do caminho meio a pressão surgiu, né? No meio do caminho veio alguém de marketing, alguém de não sei aonde, e criou uma data. E passaram uma data. E aí começa a ficar tudo de trás para frente. Em vez de você ter que resolver um problema e você estimar a data, diz assim, ó, eu só consigo entregar essa lata de cerveja em 10 dias. Não, ó, entrega essa lata de cerveja em 2 dias. Aí te entregam meia lata e amassada. Aí você fala, cara, mas como assim? Eu queria uma lata inteira em 10 dias. Vocês não precisam me entregar metade da lata amassada e sem pintura em 2. Né? Então assim, começa a ficar tudo de trás pra frente. Exato. Começa a ficar... Porque você tem um problema, você tem um produto. Beleza, esse produto leva um tempo. Aí alguém põe uma data no meio do caminho e tenta enfiar aquele produto dentro daquele prazo. Cara, é óbvio que vai faltar alguma coisa, né? Porque vem aquelas nuances malucas do ser humano, tipo alguém quer ficar lá bem na fita, e aí criou essa data, aí botou essa pressão, aí acha que tem que ser assim, mas, cara, não é assim. E aí cria uma pressão em cima de um time, de pessoas, que aquela pressão nem deveria existir. Estressa o time, estressa as pessoas, e aquilo nem deveria existir. Né? Porque eles deveriam, dizer, ó, só dá pra fazer isso em tanto tempo. Se você confia no teu time, porque é assim. você vai ter que confiar no tempo que os caras estão dizendo que você assim. vai entregar, né? Tem que ser assim. Vamos construir uma casa. Você vai virar pro pedreiro lá e falar, cara, eu quero a casa em 1 semana. Isso, O cara fala, beleza. Quem tá enganando quem aí? A casa não vai aparecer em 1 semana, beleza? Tá os dois se enganando, né? E é isso que acontece na TI. Ou se aparecer a casa, eu não vou ter coragem de morar dentro. Exato. Provavelmente vai cair. Então, assim, cara, é isso mesmo? Tipo assim, é o contrário, cara. Pra fazer isso, a gente precisa de tanto tempo. Aí o business, cara, o business a gente encaixa, a gente vê, porque tem essa conversa, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Pegar esse gancho, mano, eu quero já para o que a gente tá falando de Clever, tem em que momento você começou a se envolver, pegou um livrinho de Bitcoin, aí ele falou, cara, isso aqui parece ser bacana. Pô, então, isso aí eu devo muito a um ex-chefe nosso. Ah, é? Cristiano Barbieri, conhece? Um abraço pro Cris. Cris. Ele foi para um evento nos Estados Unidos, né? Nós trabalhávamos para ele, né, na equipe dele. Ele era CIO, né? Ele voltou desse evento nos Estados Unidos. Eu lembro até hoje a brincadeira dele comigo, né? Ele, cara, eu fui lá nos Estados Unidos, aí tinha um monte de nerd lá, fumando uns pendrive. Eu lembrei de você. Não sei se foi por causa do nerd ou por causa do fumando pendrive. Um dos dois. Ou os dois. Ou talvez os dois. Talvez os dois. Talvez os dois, né? E aí ele, pô, lembrei de você. Um monte de nerd fumando pendrive, eu lembrei de você. Ele terminou ganhando esse livro lá, né? Blockchain Revolution. E provavelmente ele, não sei se ele chegou a ler, se ele se interessou, né? Mas ele lembrou de mim e falou, cara, toma esse livro, né? Não sabia ele que ali seria a pedra fundamental. A pedra fundamental, a guinada de vida que ele tava me dando. E agradeço, obrigado, Cris, obrigado mesmo, de verdade, né? Foi realmente uma guinada de vida. Então ele me deu aquele livro e eu comecei a ler. E comecei, cara, a me apaixonar pela tecnologia. Nem sabia quanto valia Bitcoin, quanto era, não sabia nada na época. Eu me apaixonei pela tecnologia. Você agarrou no blockchain em si, e que por consequência depois vieram as criptos. Né? É um banco de dados. Eu me agarrei a um banco de dados. É imutável, né? Mas assim, na verdade é um banco de dados de série histórica, vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma ledger, né?
Você só imputa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aumentei, diminuí, né, o saldo. Para quem é de Big Data, né, isso é como se fosse um banco de dados só de append, né? Isso, você só faz insert. append, é isso mesmo, Append. só faz insert, né? Só faz insert, não tem update. É um banco de dados que não tem update, é isso mesmo, você só faz append, né? É bem isso mesmo, é exatamente isso. Então ele é imutável, uma vez que fez, registrou, só que a forma, a tecnologia por trás, a utilização de criptografia para garantir a integridade de todo esse banco de dados que está distribuído peer-to-peer, tipo, ao redor do globo. N máquinas que tenho. Cara, quando eu vi a tecnologia daquilo, quando eu entendi, eu me apaixonei realmente. Falei, cara, desculpa, é muito foda. Caralho, é muito foda isso aqui. O Satoshi lá, Nakamoto, realmente, caralho, sei lá quem é esse cara, ou se é cara ou mulher, ou sei lá quem. Se é o Linus Torvald, né? Se é o Linus Torvald, tem gente que tem essa desconfiança que é o Linus Torvald. Sei lá, cara. Quem é, não importa. O cara foi um gênio. Porque assim, o que foi, ou se é mais gente, porque dizem também que é mais do que uma pessoa. Não duvido, porque, cara, um gênio. A forma, né? Eu vou encadear os blocos e através de criptografia eu vou garantir a integridade. Criptografia é um negócio que estava adormecido lá desde 1970. Né? Só era usado pela NASA. Sim. Ou pelo exército. E para gerar hash. Para gerar hash só. O cara deu uma outra utilidade. Que hash, integridade. Mas integridade... Na prática ali, né? Não dados que estão sendo feitos apêndices num banco de dados. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, fiquei apaixonado. Né? E aí comecei a conversar com o Gil, né? Comecei a conversar com o chinês, né? O chinês começou a conversar com o Marlon, a gente começou a conversar sobre aquilo. E quando o chinês tem esse jeito dele, quando eu menos espero, ele me aparece com um signer do Stellar, um cara para assinar transação do blockchain Stellar, né? Que já existia na época, ali entre 2016, 2017, 2017 mais ou menos. E aí, Marlon também já tinha metido a mão lá e tal, né? Cara, e aí? Aí começou assim, pô, maneiro, pá, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí, na época a gente tava em consultoria. A gente tava fazendo consultoria por aí, loucamente. Eu tava muito pro Chile. Sim. Nessa época, eu lembro que no Chile, a gente estava junto no mundo corporativo, e você saiu e a Clever tinha até outro nome, mas era um sourcing, né? Não, na verdade não era Clever, era Get.io. Get.io. Era Get.io, que era a empresa de consultoria. Isso, que era consultoria, sourcing, enfim, era uma consultoria de TI como as outras. Como um monte de consultoria de TI por aí. Só que quando a gente viu isso, falou, cara, a gente sempre quis criar um produto. A gente sempre quis criar um produto. A gente tinha tentado fazer um crawler logo no início da Get.io. E não foi muito pra frente, muito por causa do business, a gente não soube atacar o business. A gente fez um negócio muito bom, mas a gente não soube atacar o business. Não soube vender isso pro mercado. Só que com cripto deu fit. Porque o que aconteceu? A gente primeiro começou a participar de hackathons. Né? Hackathon da rede Stellar. A gente participou. Hackathon não sei o que, hackathon tal, não sei o que. Teve um hackathon lá no Chile. A gente até ganhou. Né? Que foi com a Neo, né? Que é da Microsoft. Ela era a principal patrocinadora desse hackathon. Com blockchain, tudo que tinha blockchain, a gente, opa, bora, porque a gente estava apaixonado, né, pela tecnologia, né, entusiastas, né, os velhos bons entusiastas de tecnologia. E ali que a gente naquele entusiasmo realmente, né, até que teve um hackathon, na verdade teve não sei se o nome, eu acho que foi um hackathon mesmo, da Tron, que era um blockchain na época, um tanto novo na época, do Justin Sun, um chinês, que era o CEO e tal. E eles abriram lá esse hackathon, tinha prêmio, né? A gente ia sempre atrás do prêmio também, né? Precisava sobreviver. E aí a gente foi lá atrás do prêmio, foi o hackathon e foi um fiasco, né? Porque normalmente hackathon as pessoas entregam um protótipo, né? O do Chile e tal, a gente ganhou porque a gente entregou algo funcionando também, né? Algo funcionando. Em 3 dias, em sei lá quantos dias. E o do Tron foi diferente, a gente entregou algo funcionando, só que não entregamos, desculpa. A gente fez algo que funcionava, uma wallet na época, que funcionava. Né? E a Tron nessa época não tinha nenhuma wallet assim, né? Para quem não sabe, o wallet nada mais é que uma interface
para acessar os seus assets, a sua conta, né, a sua account, né, dentro do blockchain. Então, na verdade, a wallet nada mais é do que um front-end para o blockchain. Sim. O ativo ele fica na rede. É, né? tá sempre lá. E a interface é o que tem ali os acessos criptografados, etc., Isso. que te dá acesso à rede onde estão seus ativos. Isso. E o grande barato da wallet é que ela vai, pelo menos tem o ideal que seja assim, né? É que ela faça a salvaguarda da sua chave privada, né? Para você poder acessar a sua conta no blockchain de maneira segura. Ou seja, um front-end que seja seguro, né? E a gente se preocupou com isso desde o início também, né? Pô, a chave privada não pode sair do dispositivo. Por isso que eu te falei até, falei, cara, chega lá, mas fui lá, chegou a ponto de escrever tudo na mão, né? Usando o mínimo de biblioteca possível, né? Porque como é que você vai confiar na biblioteca de terceiro pensando em segurança? Você não pode confiar em ninguém. Uma das regras de segurança é não confie em ninguém. No trust anyone. Exatamente. Então, não posso confiar, então eu tenho que escrever código mesmo, né, com o mínimo possível que eu tenho em mão aqui, né? Tem algoritmo de criptografia, né? Tem algoritmo de BIP, que são os algoritmos do Bitcoin e tal. Só que nesse caso aí do Tron, a gente fez tudo lá para Tron, lá funcionando mesmo, só que nessa época eles estavam, era bem o início da rede deles, então toda hora mudava a API do blockchain, toda hora tinha uma coisa nova, mudava, e tipo, 2 dias, um dia, acho que foi 2 ou um dia antes da entrega, do dia da entrega do Hackathon, eles mudaram alguma coisa na API. Como a gente não estava com um protótipo, a gente estava com um produto que funcionava, como eles mudaram a API, quebrou, era break change. Trocou a assinatura, método e tal e... Quebrou tudo, exato. Quebrou, tipo, não era outra chamada, outra assinatura, tudo diferente às vezes em alguns casos. Mudou tudo mesmo. E break change mesmo, quebrou a gente. Né? E o cara tentou usar, de cara o negócio já não funcionava. A gente foi desclassificado. Puta. Mas aí é que vem, né, as coisas da vida. Aí a gente, mas peraí, cara, vamos lá. Vamos fazer, porque ficou bom, a gente gostou do que a gente tinha feito. Vamos consertar, vamos pegar lá, fazer a chamada certa, refazer as chamadas, consertar. Né? Aí refizemos. Começamos a olhar, cara, tá bom. Vamos botar na loja. E aí nasceu a Clever Wallet. Foi o primeiro produto Clever. Tron Wallet, nesse Tron caso. Wallet. Vamos botar na loja. Vamos botar na loja, bota na loja aí, vamos botar na loja. Botamos na loja. Um monte de gente começou a usar, começou a ter download. O pessoal, tá boa, tá legal essa aí. Melhor, eu lembro como hoje, cara, a gente tinha feito, tipo assim, botou na loja, tinha gente dizendo assim, essa é a melhor wallet que eu já usei na vida. Falei, como assim, cara? Caraca. Peraí, tá tão bom assim? Aí, Dio foi lá e falou, cara, eu vou falar com o cara da Tron. O chinesinho lá, sei lá, acho que era americano, nem lembro quem era que ele falou lá. O cara do marketing lá. Ele chamou um cara do marketing lá e falou, cara, a gente foi desclassificado e tal, entendo. Mas primeiro quis conversar pra saber o que aconteceu, porque a gente foi desclassificado. Ele falou, cara, nem abriu. Ele falou, entendo. Tipo, né, ele já sabia o que tinha quebrado mesmo. Ele falou com ele e tal. Falou, cara, sem compromisso, olha o que a gente fez. A gente já consertou. Não deu tempo pra entrega lá. A gente, Beleza, passou, mas olha, passou. dá uma olhadinha. A gente não quer disputar mais nada mesmo, mas olha o que a gente fez. Olha aqui o que a gente fez. Aí o cara olhou, baixou lá, começou a usar, falou, cara, tá muito boa essa wallet. Aí ele falou também, a melhor wallet que eu já vi da Tron. Aí de caramba, eu acho que a gente fez um negócio bom mesmo. Né? Na época tinha um Jordola também, Jordola você mandou muito bem no front-end. E o negócio tava bem feito mesmo, né? E aí, cara, o cara da Tron veio pra gente e falou assim, cara, foi 100 mil, foi isso mesmo. Cara, eu tenho aqui um programa de aceleração, de startups e tal. Vocês se encaixam, tem todos os requisitos. Vocês estão com um produto, um working product, né? Tá funcionando, né? A gente vai te dar 100 mil a fundo perdido. Assim, 100 mil para vocês continuarem tocando isso aí, 100 mil dólares. Caraca. Vocês continuarem tocando isso aí. E a gente pegou 100 mil dólares. Provavelmente era um prêmio maior do que o Hackathon. Nem lembro, mas provavelmente. Provavelmente. Tanto, aí eu vou te falar a continuação, com certeza sim, porque a gente continuou, a gente começou a botar mais features do próprio blockchain Tron na wallet, tipo suporte a browser, suporte a uma série de coisas que não tinha de Volt, porque o Tron é Proof of Stake, né? Então
Você tem a questão de votar nos nodes, né, que vão produzir os blocos e tal. A recompensa, né, tem os rewards e tal. A gente começou a acrescentar features. No que a gente acrescentou mais features, o cara chamou de novo e falou, ó, toma mais 100 mil. Então a gente chegou a pegar 200 mil, foi o nosso startup mesmo. Sim. A gente startou com esses 200 mil dólares. O investidor anjo foi a própria Tron. Foi a própria Tron. Coisa que nunca tinha acontecido na vida da gente, assim, tipo... né, tipo, a gente sempre ralou muito, não sei o que e tal, e nesse momento veio, né, pô, 200 mil dólares no bolso, assim, pra gente tocar. Não teve dúvida, a gente reinvestiu, né, contratamos um time mesmo com esse dinheiro. Pô, agora não tem dinheiro. Agora vamos contratar um time, vamos botar gente para trabalhar, né, e vamos crescer isso aí. E aí quando a gente teve algum momento ali, a verdade é que a Tron ficou pequeno, num bom sentido, assim. Somos muito gratos, mas assim, o que aconteceu? A gente começou a acrescentar Bitcoin, Ethereum, começou a expandir a wallet para outras chains, como hoje são várias chains. Eu não sei nem te dizer todas, e nem um número, é um monte. A gente tem muita chain, suporta muita chain. Mais de 20, com certeza. Todas as principais, com certeza. A gente foi acrescentando chain, acrescentando, e nessa pegada. Produto seguro, um produto... A gente, como eu te falei, a gente construiu uma espécie de core, que a gente chamou no início de core mesmo, depois a gente chama de SDK e hoje a gente chama de OS, de CleverOS. Como se fosse um sistema operacional, mas não é bem um sistema operacional, é só essa ideia de ter um... Existe um HSM, que chama-se Hardware Security Modeling. Então é um módulo de segurança em hardware, todos os grandes bancos usam, para guardar informações super, hiper sensíveis, que envolvem valores mesmo de dinheiro, né? Acesso a coisas muito sensíveis mesmo. Como, por exemplo, uma APK, né? Como, por exemplo, uma chave privada. Sim. Que a chave privada é o seu acesso. É a senha do banco. O blockchain. No caso, a chave privada, ela é traduzida, porque é feito assim através do algoritmo de criptografia, né? É traduzida em 12 palavras ou 24 palavras. Né? Depende do algoritmo que você está usando ali. Mas, na verdade, essas 12 palavras, 24 palavras, vão virar um entropy para o algoritmo de criptografia, para daí, de fato, gerar sua chave privada. Sim. Então, são Por 12 isso palavras. Você precisa guardar essas 12 palavras para poder fazer engenharia reversa e chegar na tua... Sempre Para chegar... você restaurar a tua chave, caso você perca alguma Isso, coisa. inclusive, independente de Clever, eu tenho as 12 palavras da Clever. Desculpa, amanhã eu quero usar outra wallet, você pode pegar essas 12 palavras e importar em outra wallet Sim, qualquer. que aí o algoritmo faz o reverso a partir das palavras e chega na tua chave. Porque é um algoritmo padrão, né? Um algoritmo lá, BIP, da vida padrão. Então, assim, é um algoritmo que está fazendo isso de criptografia. Né? Não é exclusivo da Clever, é do blockchain, é do mundo de cripto. Então, daquele lance da tecnologia que eu fiquei apaixonado. Né? Então, isso que é o legal. Então, hoje você tem lá as 12 palavras da Clever. Mas amanhã não quero mais usar Clever. Espero que não, mas não quero. Quero usar outra wallet qualquer. Você vai lá e importa lá, exporta, na verdade, pega as suas 12 palavras e coloca na outra wallet. Mas o importante que eu falei do Core e do SDK é a gente criou o mesmo princípio de ter uma camada, caixa preta, que ali dentro está a chave privada. Né? Se eu precisar fazer uma assinatura de uma transação, ele faz ali dentro, devolve a transação assinada para fora. Mas ali dentro é uma caixa preta. Nem o cara que desenvolve o front-end, ele enxerga a chave privada. Né? Nem ele. Então você não tem como acessar a sua chave privada. Então ela está segura dentro do seu dispositivo. Através desse mecanismo de software que simula como se fosse um módulo de segurança em hardware mesmo. Se a gente pegar esse software e construir um hardware, como a gente fez agora com o Clever Safe, é um HSM. Sim. Nada mais é que um HSM. Mas vocês pegaram essa arquitetura inspirada no hardware e fizeram uma implementação no dispositivo de software. Exato. Então você tem aqui um HSM software-based, né, que está aqui no seu dispositivo, é seguro. Né? Então tem esse lado, né, tipo, de ter que realmente escrever. Agora tem esse lado desafiador. Pô, como é que isso eu faço ser seguro? Pô, vamos ao mínimo de lib possível. Então vamos escrever quase tudo na mão mesmo, para poder ser seguro. Né? Já teve caso aí de uma wallet, eu esqueci o nome agora,
também não vale a pena, mas que ela foi hackeada porque eles usaram uma lib que alguém maliciosamente injetou código lá para roubar. Sim. Às vezes o cara sabe que aquela wallet já usa, ele Uma tem a lib- dependência da lib, altera a Isso. lib e ele tá lá dentro do tá lá software. dentro. Uma lib qualquer. Pensa numa lib qualquer, uma lib. Então, assim, é perigoso realmente. Então a gente tomou todo esse cuidado e tem esse cuidado, né, para que ela seja segura. Tanto que até hoje, né, é metal, mas serve, bater na madeira. Nunca fomos hackeados. A wallet nunca foi hackeada. Porque tá seguro ali, né? Sim. Não tem como. Tem uma camada. Tem uma camada bem- Cara, de segurança. você vai ter que voltar aqui pra gente falar da arquitetura da Clever de novo. A gente gravou um ano atrás, né? Que a gente falou sobre implementação de blockchain e tal, mas pô, vocês evoluíram pra caralho no ano, né? Isso é verdade. Então acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio aqui pra falar dessa arquitetura de segurança e da arquitetura da Clever, de fato, porque- como é que a gente trata essa parte mais tecnológica, né? Porque o negócio explodiu. O que acontece? A gente começou com uma wallet. Aí, a partir da wallet, a gente foi construir uma exchange. E também, a partir dessa wallet, a gente foi construir um blockchain próprio, que sempre foi nosso sonho. Uma coisa puxa a outra, né? Porque você já tem uma wallet, que você tem várias moedas ali. Aí o cara quer, pô, queria comprar mais dessa, colocar nessa. Aí já puxa exchange. Aí você cria uma moeda própria, um blockchain próprio, né? E o projeto foi ganhando corpo. A gente, em algum momento, trouxe o professor Fernando Sobreira, lá da Unifor, né, que é um gênio, realmente, um gênio de blockchain, um gênio da computação de blockchain. Quem quiser conhecer, ele tá no episódio, procura aqui no Ele playlist, tá em um gravou com a gente. ele tá em um dos episódios, é um gênio realmente. E ele que desenvolveu toda a tecnologia do nosso blockchain, né? Pensando em um blockchain futurístico, um blockchain da geração atual, já com suporte NFT e tudo, só que seguro, mais uma vez a nossa noia com segurança, né? Então, por exemplo, a gente não suporta smart contract, né? Tudo que é implementado no blockchain é nativo. Uhum. A gente tem uma camada nativa e agora a gente vai disponibilizar um SDK para as pessoas expandirem as funcionalidades. Mas tudo que é nativo, que é a parte DeFi mesmo, e a parte de NFT, DeFi dentro do blockchain, não tem como vir um bonitinho lá e inserir um código malicioso no smart contract, fazendo um approval da sua wallet, fazendo com que o cara, num clique inocente que você dê qualquer na vida, dentro da sua wallet, o cara te roube seus fundos, né? Porque isso, na verdade, está sendo um smart contract que está autorizando Sim. um terceiro a acessar seus Que é fundos. legítimo, mas ele pode usar de artifício ali de fazer o cara, induzir o cara ao erro, né? O que acontece muito hoje é assim, o cara faz um smart contract, clone de um smart contract que já existe. PancakeSwap, Uniswap ou whatever. E só que ali dentro, na verdade, ou ele... Essas coisas também de trabalhar com o psicológico da pessoa. Participe aqui desse pool, alguma coisa assim, ganhe dinheiro e tal. Quando você clica ali, usando qualquer wallet que você esteja usando, clica, você está acessando um smart contract, e aquele smart contract está fazendo uma prova, o que chama, uma autorização de acesso aos seus fundos a partir de um determinado endereço que não é o seu. Sim. A partir de um E o cara determinado pode fazer o que não é o quiser seu. com seus fundos. O cara depois rouba seus fundos. Não dá spoiler que a gente vai voltar aqui e falar de todos esse formato de blockchain e atualizar. Exato. Fazer um episódio de atualização de, atualização. tecnologia de blockchain, cara. Então a gente pensou em como resolver isso. Assim, cara, a forma de resolver isso não tem jeito. É tudo o principal ali, pensando até no modelo do Bitcoin, que a gente é muito fã, tá tudo pronto. E a ideia assim, não vai ter mais update para sempre, por muito tempo. A não ser que precise mesmo, mas fora isso não vai ter update. Né? Porque aí se torna seguro e estável. Muito Né? E aí o que é nativo ali, a ideia é que seja hackeável mesmo. O cara não vai conseguir hackear, porque está nativo, não tem como o cara inserir uma prova, não sei o que, induzir. Né? Enfim, vai diminuir a possibilidade significativa de um hack desse tipo, mesmo usando engenharia social. Você que não entendeu muito ainda aqui sobre essa arquitetura de blockchain, volta aqui no playlist, a gente vai deixar o card aqui. A gente tem um episódio mais introdutório, né, que a gente fez sobre como funciona o blockchain, como que é a implementação do blockchain, etc. Aprendi muito com esses caras desse episódio durante esse ano todo. Já não sou mais tão ignorante assim em blockchain, graças a esses caras. Então, vai aqui no card assistir esse episódio e a gente vai fazer uma atualização aqui quando a gente tiver uma nova oportunidade de falar de novo das novidades, cara. Sim. Cara,
Dava pra ficar horas aqui Dava, falando contigo, mas a gente já Temos que encerrar. temos que encerrar e, porra, foi animal, velho. Obrigado. Trocar ideia contigo é sempre sensacional, Baiano. Obrigado, cara. Eu que digo mesmo, eu que agradeço me receber mais uma vez. Né? Ficar aqui enchendo seu saco. Pô, você aqui, cara, você é VIP, você entra aqui a hora que você quiser, a cadeira tá sempre pronta pra você, cara. Mas é sempre bom, realmente. É sempre bom. E espero que ajude as pessoas, né? Espero que... Acho que essa é a missão, né? Tentar passar um pouco do que a gente já passou, um pouco de experiência. Não, cara, isso aqui foi uma aula de carreira, não tenha dúvida. Principalmente sobre soft skill, humildade e como as pessoas têm que aprender e evoluir na carreira. Acho que você é um exemplo disso, cara. Parabéns. Obrigado. É isso. Eu sou mais um. Tem muita gente boa aí. Tem. Inclusive você, é quem tá aqui na minha frente. Não, imagina, sou teu fã, cara. Sou teu fã. Idem. Obrigado, cara. Galera, você que acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência. Segue a gente aqui nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Compartilhe esse episódio para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, que vai agregar esse conteúdo. E se você gostou, valorize o criador de conteúdo. Não só o PPT não compila, mas todo mundo que gera conteúdo, que agrega alguma coisa na sua carreira, que te traz conhecimento. Valorize esse cara que é muito importante. Baiano, obrigado novamente. Valeu. Galera, obrigado. Até a próxima. Até mais. Valeu.